Olá, muito boa noite para você que nos acompanha nessa noite de sábado. Este é o debate que o SBT, em parceria com a Nova Brasil FM, promove com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Faltam exatos 14 dias para as eleições e esta, meu amigo, minha amiga telespectadora, meu amigo telespectador, é uma valiosa oportunidade para que você possa analisar melhor as propostas e os projetos daqueles que pedem o seu voto de confiança para ocupar o Palácio do Buriti. Estão presentes aqui no estúdio os candidatos Isalci Lucas, do PSDB, Queca Bagno, do PSOL, Paulo Otávio, do PSD, Leandro Graz, do PV, Coronel Moreno, do PTB e Leila do Vôlei, do PDT. O candidato Ibanez Rocha, do MDB, foi convidado para este debate, mas decidiu não comparecer. Neste primeiro bloco, candidato pergunta para candidato. E agora, juntos, nós veremos as regras. Neste bloco, candidato pergunta para candidato. As perguntas serão feitas seguindo ordem de sorteio. O primeiro a perguntar será o candidato posicionado à direita do mediador. O segundo é o que fica à esquerda. E assim por diante, até que todos façam as perguntas. Cada pergunta será feita em até 30 segundos. Para a resposta, o candidato poderá ter até 1 minuto e meio. O candidato que fez a pergunta terá direito à réplica de 1 minuto. E o candidato que responde fará tréplica de 1 minuto. Cada candidato perguntará e será chamado a responder apenas uma vez. Candidatos, eu queria lembrar aos senhores e senhoras que aquele que se sentiu ofendido por citação ao seu nome poderá pedir direito de resposta. Este pedido será analisado pelo corpo jurídico que nos acompanha aqui hoje. Se atendido, o candidato ou candidata terá 1 minuto para o direito de resposta, que será atendido no bloco em que estivermos ou no início do próximo bloco. A partir de agora, a ordem das perguntas que a gente estabelece nesse primeiro momento já foi definida conforme sorteio com a presença dos representantes de cada campanha. O candidato Isalci Lucas, do PSDB, é o primeiro a perguntar. Candidato, a quem o senhor dirige a sua pergunta? Vou perguntar para a nossa amiga Leila. O senhor tem 30 segundos. Leila, como você não compareceu ao debate do CODES e também do Sinduscom e da OAB, queria te perguntar, a maior fonte de arrecadação do DF hoje é o ICMS. Nós temos aí um problema no ICMS de substituição, precisamos saber como fazer, o modal relacionado aos outros estados, e com relação agora nós aprovamos a diminuição do ICMS sobre combustível, como fazer para compensar essa arrecadação? Candidata, a senhora a partir de agora tem 1 minuto e 30 segundos. Bom, Isalci, nós vamos procurar investir, né, no comércio. Nós entendemos que um dos serviços mais fortes aqui no Distrito Federal é o comércio que tem passado por grandes dificuldades na questão principalmente de incentivos. A gente sabe que dentro da nossa proposta, o BRB terá que fazer o seu papel, ele tem trabalhado, né, muito como banco comercial, mas não tem feito o seu trabalho como o banco de fomento. Então, nós vamos criar uma agência de fomento e desenvolvimento ali dentro, para que a gente facilite o ambiente de negócios e que a gente consiga arrecadar, né, trazendo também outras perspectivas para o cenário econômico, entendendo a importância da arrecadação do ICMS, entendendo também que, nesse momento, abrir mão do ICMS é difícil para o DF, para os estados, mas vivemos um problema de crise, que tem uma guerra, que tem crise do petróleo, e a nossa população foi duramente atingida por isso. Então, uma forma de arrecadar o ICMS é justamente trabalhar em outras frentes, nas áreas do setor produtivo, para que a gente possa viabilizar outras fontes de arrecadação de ICMS para o governo do Distrito Federal. Candidato Isalci, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Bem, com relação ao ICMS, regime de substituição, as pequenas e microempresas estão quebradas. Sim. Exatamente porque eles pagam o ICMS antecipado e depois não conseguem compensar o imposto. Portanto, nós vamos acabar com o regime de substituição tributária. Com relação ao ICMS modal, nós cobramos aqui 18%, Goiás aqui do lado cobra 17%. Então é um imposto menor. No caso, estamos favoravelmente, o governo aqui entrou com ação no Supremo, mas o que a gente precisa é fazer o que nós já aprovamos há 5 anos atrás, que é o incentivo fiscal. Aqui do lado de Goiás, você tem o incentivo fiscal, o imposto é menor. Nós já aprovamos uma lei permitindo que o DF possa dar os mesmos incentivos fiscais.
Então, a forma de compensar o ICMS com relação à redução de ICMS é trazer novos empreendimentos, novas empresas, dar incentivo e reduzir impostos, para mais empresas se instalarem em Brasília e gerar emprego. Candidata Leila, a senhora tem 1 minuto para a tréplica. Concordo com você, eu acho que o Distrito Federal precisa dar maior incentivo para que as empresas venham para o Distrito Federal. Também precisamos melhorar essa relação com o Estado do Goiás. Eu acho que nós vivemos com o Estado do Goiás uma guerra fiscal, muito por causa do relacionamento, do pouco relacionamento, aliás, que nós temos aqui com o nosso vizinho, e por que não um pacto de cooperação fiscal, para que seja bom não só para o Estado do Goiás, mas principalmente para a nossa capital. Então, concordo com você e é isso. No nosso governo nós vamos trabalhar muito nessa forma de dar incentivo e de melhorar o ambiente de negócios, como eu falei, desburocratizar, simplificar, para que essas empresas possam vir para o Distrito Federal. Obrigado, candidata. A próxima a fazer pergunta é Queca Bagno do PSOL. Para quem a senhora dirige a sua pergunta? Paulo Otávio. Por gentileza, a senhora tem 30 segundos. Boa noite a todas e todas. Paulo Otávio, nós temos hoje mais de 30% da população do Distrito Federal em situação de insegurança alimentar, em situação de fome. Isso corresponde a quase mais de 390 mil pessoas nessa situação. E o que a gente tem hoje também é que o senhor é o candidato ao governo mais rico do país. Qual a sua proposta para taxar as fortunas, a riqueza das pessoas, milionários como o senhor e o governador, para que essa situação de desigualdade social diminua? Candidato Paulo Otávio, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Bom, em primeiro lugar, deixar bem claro que todos os projetos sociais em andamento no governo atual serão mantidos no meu governo. O que eu vou fazer a mais é abrir os restaurantes comunitários à noite para jantar, porque tem muitas pessoas que estão passando dificuldades, e também dar uma cesta básica a toda a família. Hoje, realmente, a fome é grande aqui no Distrito Federal, tem muitas pessoas, muitas famílias em vulnerabilidade, então é muito importante o atendimento social. Então, agregado ao auxílio do governo federal, agregado aos auxílios dados em Brasília, nós temos que realmente nos preocuparmos com o social. Então, em relação à questão das empresas, em relação ao patrimônio, isso é o seguinte, cada um na vida tem a sua luta, tem o seu empenho. Eu paguei, no ano passado, 80 milhões de reais em impostos. Deu para construir muitas escolas, deu para atender muita gente, foi uma contribuição social extraordinária. Então, a soma de impostos pagas pelas nossas empresas realmente tiraram muita gente do desemprego, deram assistência social a muitas pessoas. Tem muita gente que fala muito e não faz nada. Eu, pelo contrário, faço muito por muita gente e tenho certeza que tem muitos trabalhadores hoje satisfeitos com o meu empenho. Candidata Queca Bagno, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Candidato, o senhor não respondeu a minha pergunta. Nós defendemos que os impostos hoje, principalmente do IPTU, seja progressivo. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas que tenham fortunas de mais 5 milhões de reais ou 20 milhões de reais, como é o caso do senhor e do governador do Distrito Federal, que tem uma das casas mais caras do DF, despejou muita gente, inclusive, durante a pandemia, deixou muita gente sem teto, para que pessoas como vocês tenham responsabilidade social. Milionários não deveriam governar. Diferentemente do que o governador, inclusive, apresenta, pessoas milionárias deveriam ter responsabilidade social na maior crise econômica, sanitária e da humanidade que nós já vivenciamos no nosso país. Hoje, é fome que as pessoas têm. A gente tem que garantir comida no prato. E é por isso que a nossa candidatura tem a emergência e a urgência da assistência social, de diminuir as filas dos CRAs, de garantir que todas as pessoas tenham assistência mínima, dignidade e autonomia da sua renda. Não é só entregar a cesta básica, tem que valorizar a assistência social, que é muito importante para o nosso país. Candidato Paulo Otávio, o senhor tem 1 minuto também para a tréplica. Tem muita gente que fala muito e faz pouco. Tem muita gente que prega uma revolução social, mas não contribui. Pelo contrário, né? Tem pessoas e tem empresários no Brasil que geram 50 milhões de empregos. Por sinal, o setor produtivo é que mais gera empregos nesse país. O setor produtivo é que mais paga impostos. O Brasil já tem a carga tributária maior do mundo. E, no entanto, se fala em outras revoluções e outras formas de tirar o incentivo às empresas. Pelo contrário, Queca, nós temos que trazer mais empresas para cá. Nós temos que tirar a informalidade. O problema é que alguns pagam muito imposto, outros não pagam nada. Essa é a informalidade que castiga o Brasil. 40% da economia é informal. Então, eu defendo imposto, todos devem pagar. As empresas legalizadas devem contribuir. É isso. Agora, carga tributária, aumentar a carga tributária, que se você pensa isso,
Eu concordo. Olha, quero dizer a você que você está totalmente errada. Candidato Paulo Otávio, eu mantenho a palavra com o senhor, porque segundo ordem de sorteio que foi definida previamente, agora o senhor faz a pergunta. Para qual candidato o senhor quer fazer uma questão agora? Vou perguntar ao... Perguntar ao coronel. O senhor tem 30 segundos, por gentileza. Eu entendo, e inclusive entrei nessa disputa política ao governo de Brasília, porque eu entendo que está faltando gestão, não só nesse governo, mas nos governos anteriores. Você vê muito desperdício. Você vê pessoas, secretários, trabalhando pouco. Você não vê um direcionamento. Eu queria perguntar ao candidato o que ele pensa sobre gestão pública. Candidato Coronel Moreno, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Muito boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade do SBT. Paulo Otávio, um gestor público da administração pública tem o dever de zelar pelo bem público. Eu entendo que o Estado ele deve existir para servir a sociedade e nunca o Estado servir ao Estado. O Estado é único e existe para propiciar às pessoas a melhor qualidade de vida possível. A gestão pública é uma responsabilidade imensa e todo gestor, ao assumir a cadeira do governo do Distrito Federal, deveria sim fazer um checklist, verificar as suas contas, abrir as contas às auditorias, abrir as contas ao Ministério Público, abrir as contas ao Tribunal de Contas, dessa forma dar transparência à nossa sociedade, porque ela merece respeito. A corrupção não deve imperar e o gestor público tem o dever de zelar pelo bem público. Entendo, Paulo Otávio, que o gestor número 1 do GDF, o governador, ele deve respeito ao seu povo. Ele deve respeito àqueles que pagam os impostos. Ele deve respeito àqueles que estão ali sofrendo, e eu percebo isso nos meus 30 anos de serviço na corporação policial militar que pertenço. Candidato Paulo Otávio, agora o senhor tem 1 minuto para a réplica. É isso mesmo, candidato. O que eu defendo e que fiz a minha vida toda foi gestão. Faço gestão há 47 anos. Fiz gestão na política. Fiz gestão toda a minha vida. Entendo se hoje temos crises. A crise da saúde, por exemplo, em Brasília, é injustificável. Nós temos o maior orçamento do país. Nós temos 5,8 médicos para cada 1.000 habitantes. No entanto, faltam remédios. Tem filas nos hospitais, filas nos centros de saúde. Então, falta o quê? Se existe recurso, existe um fundo constitucional extraordinário para dar a saúde a todos os brasileiros. Por que tanta fila? É fila de cirurgia, é fila do CRAS. Filas não se justificam. Fila é falta de gestão. No meu governo, não vai ter fila. Candidato Coronel Moreno, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Exatamente, Paulo Otávio. Eu verifico, nesse período que nós trabalhamos nas ruas, como servidor público das forças de segurança, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e os problemas são sempre os mesmos. Não é de hoje que nós observamos as falhas na saúde. Não é de hoje que nós observamos as falhas na mobilidade urbana, o desrespeito ao ensino. Então, dessa forma, eu entendo a grande responsabilidade que nós temos ao disputar uma cadeira de chefe do Executivo do Distrito Federal como governador do DF. A responsabilidade imensa, e nós temos esse dever para com o nosso povo, com a nossa população do Distrito Federal. Não pode a terceira cidade mais populosa do nosso país, a capital de todos os brasileiros, ter um serviço público deficitário, como nós observamos nos dias de hoje. Obrigado, candidato. Seguindo a ordem de sorteio que foi realizado previamente com os assessores de vocês, quem pergunta agora é o candidato Leandro Graz, do PV. Candidato, a quem o senhor dirige a pergunta? A Paulo Otávio. Paulo Otávio não pode responder porque já respondeu neste bloco. Perdão. Então eu faço... Por gentileza, o senhor tem 30 segundos. Queca, o empresário Marcelo Perboni é um grande amigo do Ibanez, um amigão. Ibanez que faltou ao debate de novo. Eles, inclusive, promovem juntos alguns leilões de gado Nelore. O Ibanez comemorou o seu aniversário em plena pandemia, lá na fazenda do amigão.
Uma empresa representada pelo Perboni comprou um terreno da Terracap com desconto de 50%. Construiu um galpão e o alugou ao IGES por mais de 17 milhões de reais. Um grande negócio entre amigos. O que você acha disso? Candidata Queca, a senhora tem 1 minuto e 30 segundos para responder. É por isso que eu estou aqui, Leandro Grais. Porque enquanto a gente tiver relações de amizades, relações que não têm responsabilidade social com a população do Distrito Federal, a gente sempre vai ter políticas públicas precarizadas, como a situação da saúde, da educação, da assistência social. Eu peço que todas as pessoas que estejam em casa reparem na bancada. Conheçam as propostas, leiam os planos de governo e vamos decidir fazer diferente. Nós não podemos compactuar mais uma eleição com esse absurdo, com esse agravo que tem danificado tanto as nossas vidas, principalmente das mulheres. Nós, em relação à saúde, defendemos a revogação do IGES, esse instituto que não tem eficácia nem eficiência na saúde pública, muito pelo contrário. Nós defendemos que esse recurso seja investido na saúde em casa, na saúde da família, que os centros de saúde eles sejam valorizados e que as pessoas tenham dignidade no seu atendimento na atenção primária e principalmente os trabalhadores e trabalhadoras que tanto têm se sacrificado para estarem ali. Como é o caso da enfermagem, que teve seu piso salarial não aceito pelo STF. Isso é bárbaro, isso é grave. Uma categoria que luta tanto, muito mais do que heroínas e heróis, são profissionais que estão ali para trabalhar em benefício da sociedade, da saúde coletiva. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso que eu estou aqui enquanto assistente social. Eu trabalho na ponta, eu conheço as políticas públicas, eu sou servidora e tenho certeza que o nosso profissionalismo, o nosso trabalho coletivo, ele fará diferente nesse momento tão crucial para as nossas vidas. Candidato Leandro, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Pois é, Queca, o governo ibanês é uma ação entre amigos, e amigos milionários. Vou relembrar uma história muito importante aqui. Em 2009, o ibanês comprou um terreno de 4 milhões de reais. Aí, em 2018, durante a campanha eleitoral, sabe o que ele fez? Vendeu o imóvel por 1 milhão. Comprou por 4, vendeu por 1. Aí, logo naquela campanha, entrou 1 milhão de reais na campanha dele, dado por ele. Logo depois, em 2020, ele se desfez da venda, vendeu esse terreno por 6 milhões e 700 mil reais. Para quem? Para o Perboni. Comprou, vendeu, depois anulou a venda e vendeu de novo para o Perboni. Estranho, né? Muito estranho. Inclusive, isso merecia uma forte investigação. O governador, que não está aqui, tem que governar para o povo. O governo é para o povo, não é para os amigos do governador, como a gente tem visto nessa gestão. São negócios com IGES, são negócios relacionando, envolvendo, inclusive, a Secretaria de Economia. Nós temos muitos problemas que têm que ser resolvidos. Obrigado, candidato. Candidata Queca Bagno, temos 1 minuto para a sua tréplica. Bom, como vocês estão vendo, não sou eu que estou errada aqui, e sim os milionários que querem governar o Distrito Federal e que não têm relação, não têm responsabilidade social com o povo. As pessoas que estão candidatas e têm contratos com o GDF devem também ser verificadas, devem também ser analisadas não só pela população, mas também por todos os órgãos públicos, para que a gente tenha uma fiscalização e um novo governo que seja sério e responda às demandas da população, que para nós isso é urgência. A gente não aguenta mais tanta dor, a gente não aguenta mais tanto sofrimento, e é por isso que nós estamos aqui, porque se temos um governador que aceita que pessoas morram nas filas dos CRAs, nas filas da saúde pública, algo está muito grave. Isso é uma crise humanitária que nós estamos enfrentando, e é por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu tenho coragem de estar aqui, mesmo que muitas pessoas digam que não. A gente não vai desistir, a gente não vai recuar, porque sabemos aonde estamos e aonde queremos chegar, que é junto com a população. Por isso é que Queca Bagno, nós do pessoal e da rede, temos as respostas, porque são construídas coletivamente, sem qualquer vergonha ou erro. Obrigado, candidata. Seguindo a nossa ordem, candidato Coronel Moreno, do PTB, agora faz a pergunta. Candidato, o senhor tem disponíveis para resposta o candidato Isalci e o candidato Leandro? Perguntar para o candidato Isalci. Por gentileza, o senhor tem 30 segundos. Candidato Isalci, o que o senhor vai fazer a respeito do transporte público do Distrito Federal, que há décadas, nós observamos que nada melhora. Pessoas 4 horas, 5 horas da manhã nas filas, nas paradas de ônibus, para chegar no seu trabalho, ônibus lotado, ônibus quebrado, a vida inteira e nada mudou. O que o senhor vai fazer? Qual a sua proposta para melhorar a mobilidade urbana? Candidato Isalci, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Bem, a primeira providência é fazer um novo edital, um edital que garanta realmente que o trabalhador saia de casa e chegue no trabalho no horário, né, e pagando uma única passagem. Esses empresários estão lá há mais de 25 anos
São os mesmos empresários. Não garantem pontualidade, não garantem qualidade no transporte. As pessoas são multadas, mas nunca pagaram multa. Então, nós vamos mudar esse edital no primeiro momento, garantindo realmente um transporte digno, de qualidade. Nesse período de desemprego que é total, nós vamos também, neste período que não tem esse pico do transporte, nós vamos garantir a tarifa zero, para que as pessoas desempregadas possam buscar seu emprego, enquanto a gente movimenta e traz novos empreendimentos para gerar mais emprego, que é o que interessa. As pessoas não querem viver de cesta básica, as pessoas querem dignidade, querem trabalho. E vamos investir, evidentemente, no transporte coletivo. Brasília é plana, tem todas as condições de investir no VLT, realmente ampliar o metrô, não só em Samambaia, Ceilândia, mas também em Gama, Santa Maria, e no lado norte, que é sempre esquecido com relação ao transporte. E vamos, evidentemente, também cobrar para que a gente possa ter um transporte integrado e um combustível verde, que a gente possa investir no carro elétrico, trazendo indústria aqui para a região metropolitana, aqui para o DF, e garantir um transporte de qualidade para todos. Candidato Coronel Moreno, o senhor tem 1 minuto para réplica. Certo. Candidato Zalci, no meu governo, nós vamos tirar do papel a ampliação do metrô. Pessoal que está nos assistindo aí de Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, Gama e Santa Maria, será a primeira extensão do metrô para essas cidades. Vamos ampliar os corredores de ônibus para dar fluidez no trânsito. Vamos ampliar o BRT, as linhas de BRT. Nós temos que proporcionar para a população a fluidez em todos os sentidos da cidade do DF, porque dessa forma nós conseguimos acompanhar o crescimento da nossa cidade. O Distrito Federal foi planejado para 500 mil pessoas. Hoje nós temos 3 milhões de habitantes, mais 1 milhão flutuante, gera em torno de 4 milhões de pessoas, com o nosso querido entorno. Então não podemos ficar parados e esperando que a mobilidade urbana seja comprometida. Nós temos que acompanhar o crescimento. Candidato, temos 1 minuto para a tréplica. Nós vamos investir no transporte para dar acesso realmente. Hoje nós temos diversas empresas fechando 11 horas, porque não tem transporte depois de 11h30. 11h15, você não acha mais transporte. Nós temos que dar, de fato, condições para que todos os trabalhadores tenham condições de chegar no trabalho, que possa chegar nos hospitais, que tenha realmente um transporte digno. Durante a pandemia, nós vimos aí diversos comércios fechados, pequenos comerciantes quebrados hoje, e os ônibus totalmente lotados. Então, nós vamos investir realmente no transporte limpo, num combustível limpo, com carros elétricos. Precisamos, de fato, ampliar também o metrô na Asa Norte, levando, inclusive, para a região norte, Sobradinho, Paranoá, Itapuã. Vamos, como já investimos e autorizamos o transporte ferroviário, tem que investir realmente nas ferrovias aqui no DF, aqui tanto de Lusiânia aqui para Brasília, como também agora do Espírito Santo aqui até Santa Maria, para investir na economia. Então, o transporte será a prioridade do meu governo. Obrigado, candidato. Tempo esgotado. Candidata Leila, me permite explicar também aos telespectadores, para que todos tenham a oportunidade de fazer pergunta e também de responder. Agora, a senhora só pode dirigir sua pergunta para o candidato Leandro Graça. A senhora tem 30 segundos. Sim. Leandro, muita gente no DF, a população, muitos, não tem uma moradia digna e vive em condições, casas, moradias precárias. Eu pergunto a você, qual que seria a sua proposta para sanarmos ou mitigarmos ao máximo esse impacto que já é histórico no Distrito Federal com relação às moradias populares? Obrigado pela pergunta. Por gentileza, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Essa é uma questão realmente muito importante. Hoje pela manhã eu estive no Santa Luzia, na comunidade de Santa Luzia, na Estrutural, bem como já estive em outros lugares, como Dorothy, perto de Sobradinho, Vila Nova, Nova Colina. Nós temos, em diversas situações, pessoas que acabaram indo para determinados espaços por falta de moradia, nas chamadas ocupações irregulares. Algumas delas, inclusive, demolidas pelo libanês, sem que desse a essas famílias assistência, a exemplo do que aconteceu no Porto Rico, em outubro do ano passado. A política do meu governo será uma política habitacional séria. Em primeiro lugar, nós temos que tratar o problema no curto prazo. No curto prazo, para as famílias que já estão inscritas na fila da CODAB, nós vamos implementar o aluguel social, ampliá-lo
para que todas elas, enquanto não chega a chave, para que elas entrem na sua casa própria, possam ter o aluguel social, a locação social. E, paralelamente, nós investimos em habitação de caráter social. Este governo, infelizmente, aquilo que ele negociou de terreno com a Terracap, em grande parte esteve a serviço dos ricos, das classes mais altas, e não trabalhou para que projetos habitacionais que atendem a população mais pobre pudessem ser realizados. E quando o fez em relação a projetos de governos passados, como é o caso do Crixás, não entregou com infraestrutura, não tinha linha de ônibus, não tinha escola, não tinha UBS. A nossa política habitacional será focada nas pessoas que mais precisam, mas virá acompanhada também de saúde, educação e transporte de qualidade. Candidata Leila, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Perfeito, Leandro. Além da questão do aluguel social, que é importante, nós pretendemos, no nosso governo também, fazermos a construção de pelo menos 40 mil habitações populares em parceria com a Terracap e a CODAB. Iremos apoiar a reforma de pelo menos 30 mil habitações em situação precária. Nós entendemos que no Distrito Federal nós temos algumas regiões que realmente a moradia, as habitações estão precárias, então vamos fazer isso em parceria com a CODAB. E também iremos incentivar a autoconstrução qualificada, numa parceria com a CODAB, que vai nos ajudar com o suporte técnico e a mobilização junto às comunidades para que a gente possa fazer esse grande mutirão para ajudar essas populações que estarão necessitando dessa moradia. Candidato Leandro, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. É muito importante a gente se ater também a essas moradias que, embora regularizadas, não estão em situações adequadas. Existe um programa que aconteceu no Rio Grande do Sul, que nós vamos trazer aqui para o Distrito Federal, que se chama Casa Saudável, em que o governo, junto com seus órgãos, especialmente a CODAB, atua para adequar os banheiros, para adequar as pias, o saneamento na área interna da residência. Nós vamos fazer isso, porque as pessoas têm que ter moradia, e tem que ter moradia digna. Tem que ter moradia em lugares onde há também pavimentação. Eu cito o caso, por exemplo, do Sol Nascente. Criaram a Administração Regional do Sol Nascente em 2019 e nada foi feito lá. O Sol Nascente é o mesmo desde 2018. O trecho 3 e o trecho 4 continuam da mesma forma. As pessoas estão lá. Existe um processo sendo iniciado de regularização, mas a infraestrutura urbana é precária. Falta esgoto, falta água, falta saneamento, falta escola, falta CRAS, falta política pública, falta governo. Esse governo, o governo ibanês, é um governo ausente. Ele não governou para os mais pobres, ele governou para os amigos do governador, que são ricos e não precisam de governo. Obrigado, candidato. Este foi o primeiro bloco do debate promovido pelo SBT em parceria com a Nova Brasil FM. Assim que a gente voltar do intervalo, os jornalistas do SBT e da Nova Brasil farão aos candidatos as perguntas que você que está em casa certamente gostaria de fazer. É sábado, nós sabemos que as famílias brasilienses estão em casa, nos acompanhando. Eu peço que você nos dê licença para um rápido intervalo e a gente volta já. Seja bem-vindo de volta ao debate com os candidatos ao governo do Distrito Federal, que nesta noite o SBT promove em parceria com a Nova Brasil FM. Estão presentes aqui no nosso estúdio os candidatos Isalci Lucas, do PSDB, Queca Bagno, do PSOL, Paulo Otávio, do PSD, Leandro Graz, do PV, Coronel Moreno, do PTB e Leila do Vôlei, do PDT. O candidato Ibanez Rocha, do MDB, foi convidado para este debate e decidiu não comparecer. Nesse segundo bloco, os jornalistas das empresas do pool que promovem o debate farão as perguntas aos candidatos. Antes das perguntas, a gente vê juntos as regras. Cada um dos jornalistas vai escolher 4 candidatos, sendo 2 para responder e outros 2 para comentar. A cada rodada, um candidato responde a pergunta e outro comenta. Cada pergunta será feita em até 30 segundos. Para a resposta, o candidato terá até 1 minuto e meio. O candidato que comentar tem 45 segundos. E a réplica para o comentário será feita também em até 45 segundos. Nesse bloco, todos os candidatos terão a oportunidade de responder e de comentar as respostas.
Os jornalistas que farão as perguntas estão livres para escolher os candidatos que respondem e aqueles que comentam, desde que todos respondam e comentem. E a primeira que faz a pergunta agora é Suane Guerreiro, repórter do SBT Brasil. Suane, boa noite. Para quem você dirige a sua pergunta e quem você escolhe para comentar? Boa noite, Malta. Boa noite a todos os candidatos e candidatas. A minha pergunta vai para o candidato Paulo Otávio, do PSD, e quem comenta é a candidata Leila Barros, do PDT. Suane, por gentileza, pode fazer a pergunta. Candidato, então a pergunta é a seguinte: o senhor tem uma longa trajetória política de mais de 30 anos, mas é mais reconhecido pelo DF pela sua atuação no ramo imobiliário. E a pergunta é: o que o senhor pretende fazer para se dissociar dessa atuação e se aproximar enquanto gestor público e também para evitar conflitos de interesse, já que a sua empresa tem vários contratos firmados ao longo dos últimos anos com o GDF? Obrigado, Suane. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Eu tenho uma longa trajetória política, é verdade. Eu votei a primeira vez, eu tinha 40 anos, nós não tínhamos eleição em Brasília. Eu lutei muito pela emancipação política da cidade, fui candidato a deputado federal. Na época, Roriz era candidato ao governo, Márcia Kubitschek, minha sogra, candidata a vice, e fizemos um governo revolucionário. Um governo que criou a cidade, Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo, um governo de realizações. Aprendi muito naquele período. Aprendi a realizar, aprendi a fazer, aprendi a construir, aprendi a dar dignidade às pessoas, o que não vemos hoje. Hoje, se temos em Brasília uma cidade com muitas invasões irregulares, Santa Luzia, acabei de visitar também, é triste. O que está faltando é planejamento. Então, a minha experiência nesses anos todos é muito salutar para o meu cargo de governador. Fui deputado federal, fui senador, fui vice-governador, e é bom ressaltar, em todo o período que eu estive ocupando cargos públicos, eu jamais tive contratos com o governo do Distrito Federal. Como eu estou 12 anos fora, os contratos que a empresa tem hoje são contratos com vencimento definido. Vamos ver, a maioria vence agora nos próximos meses. Então, como governador, jamais, deixo bem claro, jamais farei contratos com o governo do Distrito Federal. Candidata, a senhora tem 45 segundos para fazer um comentário. Ligou? A senhora pode ligar o microfone, por gentileza, que ele se desligou agora. Por gentileza. Aí. Bom, respeito à trajetória de todos os que estão presentes aqui, os candidatos, mas nós entendemos que o governo que o candidato Paulo Otávio participou foi um governo que também teve muitos atos de corrupção, houve acusação, houve condenações também. E nós entendemos que hoje Brasília ela precisa de um novo momento, de pessoas jovens que são da cidade, que têm uma história de luta, uma história de base. Eu acredito muito que, na minha trajetória, como também gestora pública, na Secretaria de Esporte, vivendo um governo, eu aprendi muito e acho que é o momento de Brasília repensar e oxigenar, colocar pessoas jovens com disposição para mudar o cenário na cidade. Obrigado. Candidato Paulo Otávio, o senhor também tem 45 segundos para a réplica. Bom, eu tenho muita alegria de ter participado 30 anos de vida pública em Brasília sem ter nenhuma condenação. Nunca fui condenado absolutamente a nada. Isso é deixar bem claro para não ficar confusão. Quanto à gestão, minha cara senadora Leila, eu entendo que experiência é tudo. Cabelo branco ajuda. A experiência que eu acumulei, gerando tantos empregos na iniciativa privada, criando mais de 100 empresas em Brasília, criando mais de 50 mil empregos, tudo isso contribui. A minha participação no Congresso Nacional, ajudando a termos um fundo constitucional, então todo o trabalho desenvolvido é experiência. Então, acredito que a minha experiência como político, como empresário, vai contribuir muito para o futuro dessa cidade. Muito obrigado, candidato. O próximo jornalista que nos ajuda nesse debate é Diego Amorim, diretor executivo da Nova Brasil FM, que está aqui conosco. Diego, por gentileza, a quem você dirige a sua pergunta e quem comenta? Minha pergunta é para o candidato Leandro Grasso, comentário da Queca Bagni. Por favor. Candidato, invasões de terra em Brasília sempre existiram e continuam existindo. Historicamente, a gente vê uma atuação do poder público um pouco diferente a depender do perfil dessa invasão. Quando os invasores são de classe média ou alta, até o nome invasão é evitado e, em algum momento, o governo dá um jeito de ir lá e regularizar essa situação. Mas quando é pobre que invade, a polícia chega logo derrubando tudo.
Em um eventual governo do senhor, como é que o senhor vai lidar com essa situação? Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para fazer a resposta. Diego, infelizmente, a invasão, a grilagem, o parcelamento ilegal de terras se tornou uma prática comum. As pessoas pobres, muitas vezes, são vítimas desse tipo de crime, porque não tem para onde ir, porque não tem acesso a moradia digna, porque os governos fracassam na política habitacional e muitas vezes acabam indo para essas áreas irregulares. O papel do governo, obviamente, é frear, mas não se freia apenas despejando as pessoas, se freia combatendo o crime da grilagem, que se instalou no Distrito Federal e nesse governo avançou e muito. O governo ibanês tem promovido derrubadas, inclusive ilegais, porque nas decisões judiciais em que se possibilita a derrubada, lá o governo diz que vai dar para as famílias assistência, segurança, e não dá. Eu comprovei isso em outubro do ano passado, quando acompanhei as derrubadas na 404, no Porto Rico, em Santa Maria. O governo mentiu, Ibanez mentiu no processo. O que nós devemos fazer? Combater a causa, e é o combate à grilagem, que no meu governo será irredutível, será severa. Do outro lado, atendendo as famílias mais pobres com uma política habitacional forte, que as priorize de fato. E, primeiro, é importante também registrar que isso tudo não será possível sem que haja um governo, um governador que lidere esse processo. Porque não adianta só delegar à Polícia Civil, ao DF Legal, a ação contra os grileiros, contra esse tipo de crime. É preciso ter uma ação coordenada, como tinha em outros governos. Neste, infelizmente, não há, porque Ibanez é conivente com a grilagem. Candidata Queca Bagno, a senhora tem 45 segundos para o comentário. Hoje, quando a gente fala de despejo, nós estamos falando de despejo contra pessoas que são empobrecidas. Inclusive, temos uma situação muito grave acontecendo no Distrito Federal, que é na Serrinha do Paranoá, uma área de preservação ambiental que corre risco porque querem construir edificações. São isso que as pessoas milionárias fazem, que não têm responsabilidade com a população. Eu faço parte da campanha Despejo Zero, que durante a pandemia acompanhou mais de 2.000 situações de despejo por ordem deste governador. E nós temos que ser firmes contra as milícias que foram instaladas aqui no governo do Distrito Federal e que ele simplesmente finge que não vê o que está acontecendo e que ameaça muitas pessoas. Nós defendemos o programa de habitacional social digno, para que aquelas pessoas que recebem de 1 a 2 salários mínimos tenham condição de pagar. Obrigado, candidata. Candidato Leandro, o senhor também tem 45 segundos agora. Existe uma coisa muito importante, que é o planejamento urbano. A cidade vai crescer, a população vai aumentar? Vai. No entanto, esse crescimento não pode acontecer de forma desordenada. Foi a marca do Distrito Federal. A terra, que era para ser a nossa grande solução, se tornou o nosso grande problema. Isso atrapalha principalmente a população mais pobre, que se torna vítima dos grileiros, atrapalha também os próprios investimentos, na medida em que os terrenos que poderiam servir para a instalação de empresas, para a geração de emprego e renda, para a agricultura familiar, que está sendo carcomida, que está sendo destruída pela grilagem, possam se desenvolver. O meu governo terá planejamento urbano, terá a priorização das áreas verdes, fortalecimento da agricultura familiar e, principalmente, habitação social, para que as famílias mais pobres não sejam vítimas do crime organizado da grilagem. Agora a gente recebe a jornalista Viviane Costa, que é editora-chefe e apresentadora do SBT Brasília, segunda edição, telejornal que você que está em casa acompanha sempre de segunda a sexta, às 7h20 da noite. Viviane, obrigado pela presença. A quem você dirige a pergunta e quem você escolhe para comentar? Boa noite, malta candidatas. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu vou fazer a pergunta para o candidato Isalci com comentário no Paulo Otávio. Por gentileza. Bom, a gente sabe que saúde é um dos grandes problemas hoje aqui no DF. A gente, inclusive, ouviu aqui, né? Questões que faltam, como medicamentos, insumos médicos, as filas enormes para cirurgias que os pacientes precisam enfrentar. E o IGES ele foi criado com o objetivo de minimizar um pouco esses problemas, mas ele não resolveu esses problemas, nem nos hospitais que ele administra, nem nas UPAs. Então, o que eu gostaria de saber, candidato, é como que o senhor vai resolver essas questões que os pacientes não aguentam mais? O senhor vai acabar com o IGES? E se o senhor for continuar, quais são os ajustes que o senhor vai fazer para tentar fazer com que isso funcione de fato? Candidato Isalci, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Bem, o tratamento que esse governo vem dando à população é cruel. As pessoas não conseguem consulta, não conseguem exames, cirurgias há mais de 2 anos esperando uma cirurgia, pessoas com câncer há mais de 1 ano esperando uma quimioterapia, radioterapia. Nós vamos inicialmente fazer realmente um mutirão para colocar em dia essas consultas, esses exames, essas cirurgias e vamos investir muito recurso na atenção primária. 80% dos problemas da saúde você resolve preventivamente, investindo realmente nas escolas, os alunos, oftalmologia, odontologia,
levando realmente os médicos, a equipe, lá onde o povo está, conhecendo as pessoas. Nós precisamos saber não somente onde estão e quantos somos, mas como são as pessoas, o que é que elas estão passando. O governo tem que se colocar no lugar do outro. Nós temos o maior volume de recursos do Brasil. Nós temos os melhores profissionais da saúde aqui no Distrito Federal. Agora, eu participei da Covid, da CPI. Nunca se roubou tanto. Compra de teste a R$180, enquanto o SES comprou a 18. Entregaram um produto que não valia nada, estava sendo recolhido no mundo todo porque não prestava, por isso foram presos com a operação falso negativo. Então, nós vamos investir prioritariamente na saúde. Vamos ampliar, evidente, o atendimento em algumas instalações com médico, com remédio, com telesaúde, com tecnologia que não tem hoje. Candidato Paulo Otávio, para comentar, o senhor tem 45 segundos. Bom, primeiro quero valorizar todos os servidores na área de saúde que sofrem com esse desmando, essa descontinuidade na gestão. Tem um secretário, 6 meses depois tem outro secretário. No meu governo, o secretário de saúde vai assumir no primeiro dia e vai até o último dia. Nós temos que construir policlínicas para que as pessoas sejam atendidas lá, nas cidades. Hoje a demanda dos hospitais é incrível. Essas filas são insuportáveis. Filas de cirurgia. Eu quero fazer um mutirão de cirurgias, contando e pagando hora extra a todos os profissionais de saúde, para nas horas ociosas dos hospitais públicos e privados, as pessoas serem atendidas. Não dá mais para aguardar 8 anos aqui em Brasília para fazer uma simples cirurgia. Candidato Isalci, mais uma vez, o senhor tem 45 segundos. Olha, a gente não resolve a questão da saúde, da educação, da área social com discurso. Você tem que se preparar para isso. Foi o que nós fizemos. Tudo que era necessário realmente aprovar no Congresso Nacional, para a gente poder executar, nós fizemos. Eu não estou na política como político profissional, como carreira, até porque eu já poderia ter aposentado como juiz da segunda instância do trabalho. Mas eu fui para o Congresso Nacional e fui o relator do Fundeb da Educação, o novo ensino médio, a área de regularização, para ter o controle territorial dessa cidade que não tem, invasões, mas também culpa do governo, que é o maior especulador, né, exatamente esse governo. Então a gente se preparou para governar e por isso é que eu peço o apoio de todos, 45 governador. Obrigado, candidato. A gente recebe outra vez Suane Guerreiro, que é repórter do SBT Brasil. Suane, só lembrando aqui ao pessoal de casa que ainda nesta noite o SBT Brasil traz a repercussão dos debates para governador em todo o país, não só aqui no Distrito Federal, mas também no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Vários estados promovem esse momento, como a gente está fazendo agora. Por gentileza, Suane, para quem você dirige a pergunta e quem comenta? Minha pergunta vai para a candidata Queca Bagno com comentário do Coronel Moreno. E a pergunta é a seguinte: segundo dados da Codeplan, quase 3 mil pessoas vivem em situação de rua no DF. Isso tem aumentado ao longo dos meses e desde o início da pandemia. E elas não têm acesso, muitas delas, à assistência social. A gente tem visto nos últimos meses e noticiado várias filas no CRAS, inclusive a situação de uma mulher que morreu há 1 mês por estar esperando uma senha de atendimento. Então, você, como assistente social, gostaria de saber qual a sua política para esse setor. Candidata Queca Bagno, a senhora tem 1 minuto e meio. A principal política pública que o nosso plano de governo defende é a valorização da assistência social. Por isso que propomos o Renda Básica Permanente Jacira Silva, que é o fornecimento de uma transferência de renda no valor de R$600 para as pessoas em segurança alimentar e o dobro para mulheres chefes de famílias, cuidadores de pessoas com deficiências, idosos ou doenças raras. Isso para nós é uma urgência, erradicar a fome no Distrito Federal. Quem tem fome não trabalha, não estuda. A gente acompanhou uma situação muito grave essas semanas, foram crianças e adolescentes que foram carimbadas para não repetir a alimentação na escola. Quem tem fome tem pressa, e carimbar crianças e adolescentes é algo muito grave, mas a culpa não é dos professores, das professoras, da gestão da escola. A culpa é desse governo que não prioriza alimento na mesa das pessoas. Quem morre na fila dos CRAs tem que ter o responsável para que responda essa grave situação de calamidade que a gente está vivendo no Distrito Federal. Nós propomos, inclusive, o retorno do 156, que é o benefício que a gente tem para poder ligar por telefone para que todas as pessoas tenham acesso universal ao agendamento. A gente também defende a criação de um aplicativo para que as pessoas consigam também agendar, fazer campanhas, multirões, para que os trabalhadores e trabalhadoras da assistência possam agendar. Quem está na fila não está na fila para receber de imediato benefício, está ainda para receber
fazer, desculpa, o agendamento para o benefício. Agora, eu não sei quem vai comentar depois de mim, vai falar sobre isso, porque uma das pessoas que mais agravou a situação da fome no país e no Distrito Federal foi o presidente da República. Candidato Coronel Moreno, o senhor tem 45 segundos para fazer um comentário. Bem, obviamente que é dever do Estado zelar pela sua população. E nós observamos que o governo federal vem fazendo um trabalho fantástico para assistência da nossa população do nosso país. E o governador do Distrito Federal ele tem que corroborar com isso. De que forma? A fila do CRAS, como eu bem digo, o Estado serve o povo. Você tem que reduzir as filas. Você aloca recursos humanos, porque você tem uma demanda vindo do governo federal. Você aloca recursos humanos, equipamento daquele momento, para você e escoar aquela fila. Dessa forma, você consegue dar assistência do Estado. Dessa forma, você consegue fazer com que as filas não aconteçam. Obrigado, candidato. A senhora tem de novo 45 segundos. Óbvio, o senhor não tem qualquer conhecimento da assistência social, mas não dava para esperar diferente, nem do senhor, nem do governador Ibanez Rocha, que defendem o presidente Bolsonaro. Isso é muito grave. Talvez o senhor não saiba, mas eu estou conselheira tutelar e eu sou assistente social há mais de 10 anos. Eu sei o que é fome. Não só por ter pessoas da minha família que já vivenciaram a fome, mas por atender cotidianamente a fome no Distrito Federal. Principalmente nesse atual governo, seja federal, seja do Distrito Federal. O senhor sabe o que é uma mãe chegar na sua frente e falar que deu conta de ficar sem comida, mas seus filhos não dariam conta? Então tem que ter muito cuidado com o que traz aqui, principalmente de responsabilizar a população. Ninguém quer passar fome. As pessoas querem ter comida e dignidade. Isso é muito grave o que o senhor fala. Obrigado, candidata. Agora a gente recebe o jornalista Diego Amorim, que é diretor executivo da Nova Brasil FM. Se eu não mencionar que de segunda a sexta, às 8 da manhã, tem o Nova Manhã Brasília, eu seria injusto, né? Porque falei do SBT Brasília e do SBT Brasil. Isso aí. Obrigado pela presença. Para quem que o senhor dirige a pergunta e quem comenta? Obrigado, Felipe. Agora a pergunta é para a senadora Leila Barros, com comentário dos senadores Alci Lucas. Por gentileza. Chamei de senadores porque a pergunta tem a ver com isso. Candidata, a senhora foi eleita em 2018 para um mandato de 8 anos como senadora. Mas assim como o candidato Alci Lucas, a senhora decidiu no meio do mandato disputar o Palácio do Buriti. Se eleita governadora, quem vai assumir o seu lugar lá no Senado vai ser a sua primeira suplente. É claro que a gente vota numa chapa para o Senado, mas convenhamos que o eleitor, quando escolhe alguém para o Senado, ele escolhe um candidato ou uma candidata, nem sempre ele vê quem são os suplentes. A senhora não considera que o ideal seria cumprir os 8 anos de mandato como senadora? Candidata Leila, a senhora tem 1 minuto e meio para responder. Eu agradeço a oportunidade de até responder esses questionamentos que eu tive durante a campanha. Na verdade, eu entrei no meio do meu mandato para esse pleito, vendo o cenário de que Brasília está vivendo. Nós acompanhamos, Isalci falou bem, ele esteve lá no Senado, Paulo Otávio, e eu também estou no Senado, acompanhando todo o drama que o país está vivendo, inclusive Brasília. Então, assim, entendendo a gravidade do cenário atual, que é crise econômica, crise sanitária, crise social, Brasília e o país necessitam de pessoas que tenham coragem, nesse momento, de vir ao fronte e debater, né, as suas ideias e mostrar à população as suas propostas e a sua vontade de querer ajudar a população. Para mim, não interfere em nada, não interfere em nada estar hoje no Senado ou estar governando a minha cidade, porque de todo jeito eu farei com todo o comprometimento, com toda a vontade, como eu estou fazendo no Senado. Hoje Brasília precisa de um governante que tenha um compromisso com a cidade, que tenha um compromisso de fornecer a melhor política pública, a melhor assistência social, a melhor saúde. Hoje, quem anda na rua, como todos nós estamos andando, entende que a população precisa de um governante que tenha um governo mais humanizado, mais participativo, um governo que coloque as pessoas em primeiro lugar. E como mulher, está na hora de uma mulher sim governar essa cidade, porque nós somos subrepresentadas nas diversas esferas de poder. Obrigado, por isso que eu candidata. me apresentei. Candidato Zé, o senhor tem 45 segundos para comentar. Bem, como eu já disse aqui, eu não entrei na política como carreira. Eu fui para o Congresso como deputado e agora como senador para aprovar as leis para que a gente possa realmente executar, porque quem executa é quem tem a caneta, é governador. E nós nos preparamos para isso. Mudamos toda a legislação na área de ciência e tecnologia, inovação, na área de qualificação profissional, na área do Fundeb, educação do novo ensino médio, a regularização fundiária, recursos para o DF. Nós passamos quase 3 bilhões aqui para o DF, sempre fiscalizei,
participei de todas as CPIs do Congresso, seja como deputado, como senador. Agora chegou a hora de executar. Por isso que eu sou candidato a governo, porque já fiz o meu papel no Senado e agora quero ser governador para conduzir, resgatar Brasília como a capital da esperança, das oportunidades. Obrigado, candidato. A senhora tem de novo 45 segundos. Obrigada. Também ajudei a aprovar recursos para o Distrito Federal. Sou autora da lei do stalking, que hoje salvou diversas vidas, inclusive das mulheres. Tenho feito o meu trabalho, sim, são 15 legislações que tem trabalho direto meu, ou como autora ou como relatora, mais de 115 milhões. Ajudamos também com os fundos de participação para o Distrito Federal. Por isso que me credencio, sim. Por ser uma mulher da base, uma mulher com história, não sou uma mulher de clãs, não tenho, enfim, familiares da política. Eu tenho um nome e um sobrenome que tem, mas que já tenho experiência, sim, comprovada como secretária. Fácil é ser secretário de saúde e educação com grande orçamento. Difícil é ser como eu estive no esporte, com menos de 1% de orçamento. Obrigado, candidata. O tempo acabou. Obrigada. Viviane Costa, editora-chefe e apresentadora do SBT Brasília, segunda edição. Complete, por gentileza, essa rodada para quem você dirige a pergunta e quem comenta. A minha pergunta é para o candidato Coronel Moreno, com comentário de Leandro Graça. Por gentileza, Vivi. Bom, a violência nas escolas é uma realidade aqui no DF. A gente noticiou e registrou várias brigas entre alunos nas portas das escolas, dentro das escolas, desentendimentos entre alunos e administradores. Inclusive, foi preciso criar um grupo de trabalho no início do ano para poder tentar gerir essa questão toda e criar um plano urgente pela paz nas escolas. Essa violência também foi registrada, inclusive, nas escolas que têm aquela gestão compartilhada com militares. E há críticas com relação a essa gestão para dizer que essa hierarquia militar é incompatível com o ambiente escolar. Então, a minha pergunta, candidato, é se, diante de tudo isso, o senhor mantém essa decisão no seu plano de ampliar esse modelo compartilhado, esse modelo militarizado, para outras escolas aqui no DF. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Por Jornalista Viviane, as escolas compartilhadas, de gestão compartilhada, elas são um sucesso. Elas tiveram problema porque o governo atual não fez uma gestão antes de implantá-la. Teve algumas escolas que implantaram à força, porque todo trabalho escolar, toda atividade que você vai iniciar numa escola, você tem que fazer reunião de pais, mestres e alunos. E ela tem que ser aprovada. Uma vez aprovada a escola de gestão cívico-militar, essa gestão compartilhada, uma vez aprovada pelos pais, mestres e alunos, ela será efetivada. E nós vamos ampliar, no meu governo, as escolas de gestão compartilhada. Ela é um sucesso em todo o país. Ela é um sucesso porque resgata a escola da criminalidade. Ela afasta o tráfico de drogas da escola. Ela afasta os marginais que rondeiam as escolas. Ela puxa para cima os alunos, nivela por alto, faz com que os alunos estudem e tenham uma perspectiva de futuro. E dessa forma, a gestão compartilhada resgata a soberania, resgata o amor à pátria, resgata o amor aos símbolos nacionais. A escola, a gestão é junto com a Secretaria de Educação, a parte pedagógica com os educadores, a parte disciplinar com a gestão da Secretaria de Segurança através da Polícia Militar. Eu tenho certeza dos 15 mil alunos aí das escolas compartilhadas, não querem que ela termine, que ela acabe. Obrigado, os pais candidato. não querem. Obrigado. Candidato Leandro, o senhor tem 45 segundos para comentar. Um policial militar que passou no concurso, fez curso de formação, foi treinado, não é para isso que ele serve à sociedade. O policial militar tem que estar nas ruas, no batalhão escolar. O papel das polícias não é esse. Inclusive, é um desprestígio com a polícia militar colocá-los dentro das escolas para ver se o aluno está com o cabelo cortado. Eu entendo que as famílias estão com medo, que elas estão angustiadas por causa da violência, da criminalidade, que não está apenas na escola, está também nos arredores da escola. E o nosso projeto é outro. O nosso projeto é substituir as escolas militarizadas por escolas com educação plena, total, com arte, ciência, tecnologia e esporte, para que os jovens construam o seu projeto de vida. Afinal, se fosse assim, a gente poderia também colocar os professores para gerir os batalhões, mas não é papel dos professores. Candidato, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Candidato Leandro Graça, eu não vejo como um desprestígio da escola. Eu vejo uma honra para a escola ter um policial militar lá dentro, porque evitou muito
a violência nas escolas. Você já viu alunos aí partindo para cima da professora, com agressão, xingamentos, e nas escolas de gestão compartilhada isso acabou. Então não vejo como um desrespeito, um desprestígio, eu vejo muito pelo contrário. É uma honra trabalhar junto à segurança pública, junto com seus educadores, porque a missão do Estado é proporcionar às nossas crianças o melhor possível na educação. E se a educação precisa de disciplina, juntamente com a Secretaria de Educação, com o MEC, assim nós vamos ter. Obrigado, candidato. Deixa eu agradecer aos meus colegas jornalistas Sônia Guerreiro, Viviane Costa e Diego Amorim por me ajudarem nesse bloco do debate. A você de casa, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Este foi o segundo bloco do debate com os candidatos ao governo do Distrito Federal que o SBT promove em parceria com a Nova Brasil FM, porque faltam 14 dias para as eleições. Você já escolheu em quem votar? Esta é uma oportunidade para conhecer propostas, mais projetos daqueles que pedem seu voto de confiança. Quando a gente voltar do break, vai ter mais uma rodada de candidato pergunta para candidato. A gente volta já. Estamos de volta, obrigado a você de casa pela companhia. Este é o debate que o SBT, em parceria com a Nova Brasil FM, realiza com os candidatos ao governo do Distrito Federal, nesse fim de semana que começa uma verdadeira contagem regressiva até o dia da sua decisão. Estão presentes aqui no nosso estúdio os seguintes candidatos: Isalci Lucas, do PSDB, Queca Bagno, do PSOL, Paulo Otávio, do PSD, Leandro Graz, do PV, Coronel Moreno, do PTB, e a candidata Leila do Vôlei, do PDT. O candidato Ibanez Rocha, do MDB, foi convidado para este debate, mas decidiu não comparecer. Recapitulando para você em casa o que nós já apresentamos aqui, houve um primeiro bloco em que candidato perguntou para candidato, um segundo bloco em que os meus colegas jornalistas Sônia Guerreiro, Viviane Costa e Diego Amorim dirigiram suas perguntas para os candidatos e outros puderam comentar. E neste terceiro bloco a gente faz mais um confronto direto em que candidato pergunta para candidato. E as regras serão as seguintes. Agora, outra vez, candidato responde a candidato. O que pergunta tem direito à réplica e o que responde pode fazer a tréplica. Cada candidato pergunta e responde apenas uma vez. Perguntas em até 30 segundos. Resposta, 1 minuto e meio. O candidato que pergunta tem direito à réplica no tempo de 1 minuto. E o que responde poderá fazer a tréplica, também de 1 minuto. Cada candidato perguntará e será chamado a responder apenas uma vez. Em seguida, caminhamos para as considerações finais. Muito bem, embora a gente tenha feito até aqui um debate republicano e nenhum dos senhores tenha pedido direito de resposta, é importante que eu lembre que aquele candidato ou candidata que se sentir ofendido na honra por citação ao seu nome poderá pedir um direito de resposta. O corpo jurídico que nos acompanha analisará se houve injúria, calúnia ou difamação e, bom, como este é o terceiro bloco, o candidato que tiver o pedido de resposta atendido terá 1 minuto para se manifestar ainda neste bloco. Agora a gente faz candidato pergunta para candidato. E a ordem deste terceiro bloco é inversa àquela do primeiro. Portanto, a candidata que pergunta primeiramente, a candidata Leila do Vôlei, do PDT. Candidata, quem a senhora quer questionar nesse momento? Eu gostaria de perguntar ao Paulo Otávio, candidato Paulo Otávio. Por gentileza, a senhora tem 30 segundos. Paulo, sobre o seu programa de governo na área de saúde, você falou sobre zerar as filas de cirurgia. Eu gostaria de um maior detalhamento sobre como você fará para zerar essas filas. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para responder. Vou seguir o exemplo de outros municípios e outros estados. São Paulo fez o mesmo. Em 90 dias, com a participação dos hospitais funcionando à noite, com a participação dos hospitais privados, pagando hora extra, que é importante aos servidores, conseguiu reduzir dramaticamente a fila de cirurgias. Por quê? Os hospitais têm uma ociosidade enorme. De madrugada, à noite, nada funciona. Então, se tivermos a participação efetiva do Corpo de Servidores, da Secretaria de Saúde, nesse projeto, os enfermeiros, os médicos, os profissionais, pagando hora extra a eles, o que é mais do que justo, nós teremos efetividade. O que está atrasando a saúde de Brasília é que as pessoas na fila, na insegurança, imagine você ter uma cirurgia a fazer, aguardar 3 anos, 4 anos, é insuportável. Então, nós temos que zerar essa fila.
Vamos supor que em 90 dias não zere a fila, mas que 80% você consiga resolver. Vamos por especialidades, vamos pedir a contribuição de todos. É possível, com vontade, com gestão, com trabalho, dedicação, é possível. O que eu não quero mais é andar pela cidade e encontrar senhoras de idade, esperando 8 anos por uma cirurgia simples. Pessoas morrem porque não acontece a cirurgia. Chega, é o momento de realmente assumir as rédeas da saúde de Brasília. No meu governo, saúde será prioritária. Obrigado, candidato. Agora a senhora tem 1 minuto para a réplica. Obrigada. Com relação a zerar as filas, o nosso governo, obviamente, não será possível se não tiver uma parceria realmente, uma grande parceria com a rede privada. Então, nós vamos fazer um chamamento pedindo essa adesão dessa rede privada dos hospitais para que a gente consiga zerar essas filas num grande mutirão, não só com a rede privada, mas com a rede pública também. Será além desse mutirão durante o dia, nos horários que nos conver, nós vamos buscar sim também fazer essas cirurgias no contraturno. Lembrando que a saúde do Distrito Federal é a pior prestação de serviço público que o nosso governo, além disso, nós precisamos melhorar, né, as estruturas físicas, construindo mais hospitais para o Distrito Federal. No nosso governo nós vamos construir mais 3 e também esse governo, o início da eleição aí, eles começaram o hospital oncológico e nós vamos finalizar o hospital oncológico e na sequência, colocaram para trabalhar, para agir em ação. Candidato Paulo Otávio, agora o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Eu quero implantar as policlínicas em todas as cidades para o atendimento rápido do cidadão. Eu quero zerar as filas com a participação da sociedade civil organizada, aí entenda-se a participação dos hospitais privados. Tem que haver um entendimento. Aqui, para termos um governo proativo, é importante ter a participação de todos. Não se constrói uma sociedade melhor se todos não participarem. Então, dentro das tabelas, dentro dos pagamentos que devem ser feitos, dentro dos preços estabelecidos, contando com a participação da iniciativa privada, nós temos condição de saudar Brasília, de resolver a questão de filas. O que nós não podemos mais é deixar senhoras com idade em filas intermináveis. E filas, no meu governo, não teremos filas. Eu quero fazer um governo que o cidadão não tenha que enfrentar filas. Se tiver filas, eu vou para o balcão. Eu quero ser um governador proativo. Onde tiver fila, eu quero estar presente. E o secretário da área também. Por isso que eu quero um secretário que fique 4 anos, sem solução de continuidade. Obrigado, candidato. Relembrando para você que tem em casa, no primeiro bloco a gente fez a primeira rodada de candidato pergunta para candidato, seguindo ordem de sorteio definida na presença dos assessores das campanhas. Agora, neste terceiro bloco, a gente faz a ordem inversa. E por isso, quem pergunta agora é o candidato Coronel Moreno. A quem o senhor dirige a pergunta, candidato? O candidato Leandro Graça. Por gentileza, o senhor tem 30 segundos. Candidato, por favor, eu gostaria que o senhor discorresse sobre os nossos CACs. Qual o seu posicionamento para os caçadores, atiradores e colecionadores? Uma média de uns 15 mil que devem estar nos assistindo nesse momento. O que o senhor tem sobre esse tema? Candidato Leandro, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Coronel, em primeiro lugar, é muito importante esclarecer a população que o tema das armas não compete ao governador tratar, mas eu vou responder a sua pergunta mesmo assim. É uma tarefa do Congresso Nacional e que nós temos posição a respeito. Nós sabemos que o aumento do número de armas na mão da população, na mão dos civis, é sempre um risco. Principalmente quando acontece de maneira desenfreada, sem rastreamento, sem uma política de controle e, principalmente, fazendo com que se intensifique o contrabando, o tráfico de armas e o desvio desse armamento para as mãos do tráfico de drogas, do crime organizado, das mais diferentes maneiras. O meu posicionamento é menos armas. Nós temos que restringir radicalmente o acesso às armas no Brasil. Tem que servir aos profissionais da segurança pública, com certeza, a determinadas categorias específicas que correm risco de vida durante a sua atividade profissional. No que diz respeito aos cursos de tiro, a essas modalidades, também defendo que seja prioritária para os profissionais da segurança pública e para os profissionais da segurança privada. Mais armas significam mais mortes, os dados indicam isso. Portanto, mesmo não sendo uma tarefa do governador legislar ou alterar essa norma, eu digo que a minha posição
é de que nós tenhamos mais controle e restrição do acesso às armas no Brasil. Obrigado, candidato. Candidato Coronel Moreno, o senhor tem 1 minuto para fazer a réplica. Bem, aquele que está nos assistindo agora, o CAC, que é o colecionador, atirador e caçador, para você ser CAC hoje, você segue muitas regras. Não é qualquer pessoa, você tem que ter antecedentes criminais, uma ficha negativa de antecedentes criminais, você tem que ter o controle do Exército, diversas certidões. Então, hoje, o caçador, atirador e colecionador, para você ter o direito a essas armas, você passa por uma seleção rigorosa, controlada pelo Exército. E, Leandro Graz, nós estamos falando de pessoas do bem usarem armas. Eu sou a favor de armar a população, porque as pessoas de bem têm que ter o direito assegurado de ter o seu armamento. O direito de querer. Eu quero ter o porte, eu posso ir lá e tirar meu porte se eu tiver qualificado. Se eu não quero tirar, eu não tiro. Então, a liberdade de escolha do cidadão, do Distrito Federal e do nosso país é importante para isso. A liberdade de escolha. Candidato Leandro, para a sua tréplica, nós também temos 1 minuto. Eu vou dar um exemplo muito objetivo do risco que isso gera para a população. Semana passada, uma equipe da nossa candidata a deputada federal, Vanessa, estava fazendo campanha no Guará, Coronel. E um cidadão de bem, como vocês costumam chamar, pessoas desequilibradas, muitas vezes completamente despreparadas para portar e até para adquirir armas, sacou uma arma no meio da rua e apontou para ela, para a equipe da Vanessa, ameaçando-a de morte. Isso aconteceu também no Recanto das Emas com uma outra equipe nossa. Esse acesso desenfreado às armas, sem qualquer tipo de controle, defendido pelo presidente da República, defendido por parlamentares que têm recurso, que moram em mansões, com muros altos, com cercas elétricas, isso só gera risco para a população. Quanto custa uma arma, Coronel? Quem é que tem acesso a essas armas? O cidadão de bem que não tem renda, ele vai ter acesso? Que cidadão de bem é esse que saca uma arma no meio da rua e aponta para a cara das pessoas? O cidadão de bem é o cidadão honesto que paga seus impostos, mas não é aquele que fica sacando a arma no meio da rua para os outros. Candidato Leandro Graz, a gente mantém a palavra com o senhor, porque segundo a ordem do sorteio, o senhor é o próximo a fazer pergunta. Mas antes, a quem o senhor vai dirigir a questão agora? Vou também fazer o Coronel Moreno. Por gentileza, o senhor tem 30 segundos. Coronel, eu propus na Câmara Legislativa, ao longo desse mandato, 2 comissões parlamentares de inquérito para investigar o governo do ausente Ibanez, que fugiu do debate hoje. Uma para investigar a crise da pandemia, os contratos, por exemplo, da compra do hospital de campanha, da contratação, da construção do hospital de campanha, dos leitos de UTI, e uma outra CPI, que é a CPI do IGES. O senhor sabe que existe uma dívida milionária, denúncias de nepotismo, de irregularidades. Mas houve muita manobra e elas não aconteceram. O senhor vai tentar barrar a CPI, se governador for? Candidato Coronel Moreno, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Excelente pergunta, candidato Leandro Graz. A corrupção deve ser combatida a todo instante. Cabe ao gestor público, como eu falei no início do nosso debate, combater a corrupção. E se chegar ao governo, que eu vou chegar ao governo em 1º de janeiro, a primeira providência será: os órgãos de controle terão todo acesso à saúde pública, porque o povo merece respeito. Você não pode fazer à revelia contratos, parceria público-privada, como é o caso do GES, sem nenhum tipo de fiscalização. Existe na administração pública, ela tem que ser regida pela fiscalização e controle, identificação e priorização dos problemas. Então, todo gestor público, ao assumir a sua função como governador, deverá prover a fiscalização, deverá prover CPI junto à Câmara Legislativa, deverá prover junto ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, a todos os órgãos de correição do Estado, para inibir qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo de desvio de conduta. O povo não pode pagar um preço alto por uma saúde pública que não funcione. Porque, como eu falo, o Estado, ele serve à população. Nós, gestores públicos, fazemos a gestão dos recursos financeiros pagos pelos impostos. Então, é inadmissível qualquer desvio de conduta. Inadmissível. Obrigado, candidato. Leandro, o senhor tem 1 minuto para réplica. Eu sou deputado estadual, eu conheço a Câmara Legislativa. É lá que chega boa parte das demandas da população. Pessoas que vêm cobrar, reivindicar para que sua comunidade seja atendida. Infelizmente, esse governo tratou a Câmara como um puxadinho do Buriti.
manobrou para impedir investigações de situações gravíssimas, trabalhou para distribuir cargos a determinados deputados em troca de apoio. Um governo que não respeita o legislativo. Eu vou respeitar o legislativo. Eu saberei tratar os deputados distritais porque eles são representantes do povo, mas tratá-los com transparência, tratá-los de maneira republicana, atendendo às demandas que chegam através deles para que a população seja beneficiada. Mas eu não vou interferir na Câmara, os poderes são independentes. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário, cada um tem que fazer o seu papel. Não cabe ao governador determinar para a Câmara o que ela deve ou não fazer, o que um deputado deve ou não fazer, como ele deve ou não votar. Eu vou respeitar a Câmara, diferente do que o Ibanez fez, que tentou tratar a Câmara Legislativa como se fosse uma extensão do seu gabinete. Obrigado, candidato Coronel Moreno. O senhor também tem 1 minuto para fazer a tréplica. O Estado, ele é a peça fundamental de uma nação. O Estado deve ser enxuto. O Estado deve prover a fiscalização e o controle. O Estado deve prover uma saúde de qualidade. O Estado deve prover uma educação eficiente. O Estado deve prover uma mobilidade eficiente. O Estado deve ter uma segurança pública ao alcance de todos. A segurança pública ela é cara. Tem que valorizar os seus profissionais. Eu entendo que o poder do Estado para gerir uma cidade, ele tem que ser proporcional à sua fiscalização e o seu controle rígido. Não podemos deixar qualquer impasse de corrupção, porque a corrupção ela vai atrapalhar o cidadão de bem, ela vai atrapalhar a população, porque o serviço não vai chegar na ponta da linha. Obrigado, candidato. Então, seguindo agora, continuando a ordem inversa àquela que a gente realizou no primeiro bloco, o próximo candidato que faz a pergunta é Paulo Otávio. A quem o senhor dirige a pergunta agora, candidato? O senhor tem disponíveis a candidata Leila, a candidata Queca e o candidato Isalci. Vou fazer a pergunta à senadora Leila. Por gentileza, o senhor tem 30 segundos. Mobilidade urbana. Hoje nós temos milhares de brasileiros que passam 2, 3 horas no trânsito, em ônibus sem condições, em ônibus sem ar-condicionado, em ônibus sem assento, em ônibus em pé. Mobilidade urbana é um tema seríssimo. E as distâncias em Brasília são longas. O cidadão sai de Planaltina para chegar aqui no plano, gasta 2 horas. Como resolver a questão da mobilidade urbana em Brasília, Leila? Candidata Leila, a senhora tem 1 minuto e meio para responder. Obrigada pela pergunta, Paulo. Assim, com relação à mobilidade urbana, desde que nós nos apresentamos para esse pleito, nós apresentamos um plano ousado, né, de expansão do metrô para Santa Maria, para o Gama, expansão da Ceilândia para o Pôr do Sol. O VLT, nós sabemos que tem um hangar, né, há anos ali atrás da Hípica, que foi rios de dinheiro, que está lá abandonado, sucateado, e na verdade nós vamos resgatar esse VLT, que fará o transporte até o aeroporto, do aeroporto passando pelo W3 Sul, Norte, L2 Sul, L2 Norte, e também a expansão, Paulo, da Asa Norte, que é uma demanda, né, histórica, nós já temos ali uma estrutura também, né, da Asa Norte até o final e em conexão com o monotrilho, de Sobradinho até Planaltina. As pessoas me perguntam sobre se esse programa, o projeto, ele não seria ousado. Eu acho assim que é um projeto que está há anos engavetado. Na verdade, nós que estamos aqui sabemos disso, que mobilidade urbana é prioridade de um governo. Quem estiver no governo entende que a cidade cresceu, temos um modal que é muito respeitado, que são os ônibus, mas nós entendemos, pelas especificidades do Distrito Federal, que é importante essa expansão. E nós vamos fazer essa expansão com recursos próprios e financiamento federal e de órgãos internacionais. Candidato, o senhor tem 1 minuto para fazer a réplica. Eu aceitei um desafio de colocar a rodoviária aqui no centro da cidade, exatamente no coração de Brasília, nas condições que ela foi criada. Em 7 dias, no meu governo, as escadas rolantes vão estar funcionando, os elevadores e os banheiros vão estar acessíveis. Porque tudo é possível com empenho. O que não pode mais é o cidadão, ao chegar na rodoviária, não conseguir transitar. A pessoa de idade não tem um banco para sentar. As condições da rodoviária, que é o coração da cidade, estão
olha, extraordinariamente horríveis. No meu governo, eu quero estudar bem esse 1,5 bilhão que o governo passa para as empresas de transporte. Se passa 1,5 bilhão, se passarmos mais 500 milhões, não dá para zerar a tarifa? Não dá para evitar a burocracia? Maricá, no Brasil, já tem tarifa zero. Vamos estudar, é possível. Já que o governo investe em educação e saúde, por que não investir em transporte? Entendo que com a participação de todos, do setor produtivo, da classe empresarial, é possível fazer transporte gratuito aqui em Brasília. Candidata, também 1 minuto para que a senhora possa fazer a tréplica. Lembrando, com todo respeito, entendendo que os ônibus, ele é um modal importante, mas ele não é o principal. E a realidade do Distrito Federal pede, né, o compromisso de nós aqui com relação ao transporte público de massa. Então, nós vamos investir nesse transporte. E com relação à rodoviária, como você falou, é uma vergonha aquela rodoviária, é uma vergonha. Que aquilo ali é um completo abandono, é uma forma de se justificar futuramente uma privatização. E para o nosso governo, como nós entendemos que numa privatização de metrô e da própria rodoviária, a gente entende que a iniciativa privada não fará essa expansão da forma como desejamos, a rodoviária e a administração, vamos cuidar também da administração da rodoviária, recuperar com certeza, né, os espaços da rodoviária, os banheiros, as escadas e, acima de tudo, trazer dignidade para os comerciantes que estão ali trabalhando diariamente. Obrigado, candidata. Candidata Queca Bagno, para que todos tenham a oportunidade de perguntar e responder, agora a senhora só pode dirigir a pergunta para o candidato Isalci. Então a senhora tem 30 segundos. Senador, nós temos ao seu lado, infelizmente, candidatos que defendem o presidente da República, assim como o governador do Distrito Federal, que têm posturas de ódio às mulheres, de violência contra as mulheres. O senhor disse no último debate que defende a paridade de mulheres no seu governo. Eu gostaria de saber quais são as políticas para a defesa dos direitos humanos das mulheres e das meninas no seu governo e qual a importância que quando o senhor traz de paridade no seu governo para o direito das mulheres. Obrigado, candidata. Agora o senhor tem 1,5 minutos para responder. Bem, primeiro quero dizer que nós aprovamos diversas leis de proteção. Nós precisamos capacitar no sentido de dar oportunidades para as mulheres empreenderem, e aí entra a qualificação profissional, para que elas possam sobreviver da sua renda, não ficar dependendo realmente do marido, que muitas vezes ela, hoje, um estado totalmente analógico, nós estamos no século XXI, poderíamos estar todo digitalizado, né, uma cidade digital, para poder realmente acionar mais rapidamente, né, a segurança, mas o nosso governo vai priorizar a gestão com as mulheres, porque nós valorizamos e entendemos que a mulher tem mais sensibilidade, tem capacidade. Hoje a gente percebe, inclusive, nas universidades a participação maior das mulheres. Nós precisamos dar mais oportunidade. É o que vai acontecer no meu governo. A área social, essa parte de empreendedorismo. Nós temos que dar para as mulheres condições para elas aprenderem no sentido de investirem o seu próprio negócio. Muitas vezes, creches, a maior demanda, você como conselheira sabe, a maior demanda no DF hoje é creche. Nós vamos dar creche e colocar toda a criança na escola para que exatamente as mães possam trabalhar ou fora ou na sua casa para ter sua renda própria. Né? Então, esse é um governo, nosso governo vai priorizar a gestão com as mulheres. Candidato, obrigado. A senhora tem 1 minuto para a réplica. Senador, nós, enquanto mulheres que estamos na linha de frente da política, nós compreendemos que as mulheres não são mais sensíveis ou têm mais capacidade. Nós temos mais firmeza, porque somos a maioria da população, somos nós que estamos na fila do CRAS, na fila da creche, na fila da saúde, na fila do cárcere, inclusive. Somos nós, mulheres, que construímos o nosso país e o Distrito Federal. Todas nós sabemos disso. E muitas vezes os homens nos invisibilizam. Mais do que paridade, nós mulheres queremos governar o Distrito Federal. É muito importante que os homens que estejam aqui sejam nossos aliados no enfrentamento ao machismo e às violências, mas também permitir que as mulheres estejam à frente das cabeças da chapa ao governo do Distrito Federal. Nesse atual governo do Distrito Federal, mais de 90 mulheres foram assassinadas vítimas de feminicídio. Pouco se fez pela melhoria dos serviços públicos de atendimento. Eu tenho muito orgulho de ser do PSOL e ter o deputado Fábio Félix, que foi relator da CPI do feminicídio, e ter a coordenadora da nossa campanha, que foi uma das pessoas que construiu essa relatoria em defesa do direito das meninas e das mulheres. Obrigado, candidata. O senhor tem 1 minuto para a tréplica.
exatamente em função disso que foi colocado e que nós vamos colocar, de fato, no mínimo 50%. Mas nós queremos valorizá-las, como de fato precisa ser feito. Nós temos hoje apesar de ser a maioria serem mulheres, elas hoje estão praticamente desprotegidas, sem condições de realmente empreender seu próprio negócio, ter a sua própria renda. Nós temos hoje 2 delegacias, né, para a mulher. Nós temos que informatizar a cidade para facilitar realmente, para que as mulheres possam acessar rapidamente a segurança pública, para que elas possam, de fato, gerar sua renda, e nós vamos priorizar, no sentido de dar a elas a titularidade das terras, da habitação, do emprego, para que realmente as mulheres possam exercer, e como já fazem, elas que cuidam da educação, elas que cuidam da área social. Principalmente, eu fui o relator da microcefalia, eu vi o quanto que as mulheres se dedicam aos filhos 24 horas, e muitas vezes por falta de renda, por falta de oportunidade. A mulher terá participação no meu governo. Obrigado, candidato. Como nós tivemos a liberdade para que vocês escolhessem quem respondia, e também todos têm a necessidade de perguntar e responder, a gente continua esse bloco com a dupla, candidata Queca e candidato Isalci. Mas agora é o senhor que faz a pergunta, candidato. O senhor tem 30 segundos. Queca, você sabe e acompanhou, eu coloquei muitas emendas para melhorar a infraestrutura, porque dá condições para que eles possam trabalhar, e trabalham muito, é quase que uma vocação. E a demanda é creche. Eu coloquei recursos para construir 15 creches, e este governo não construiu. Por que você acha que o governo não valoriza e não coloca, de fato, as crianças na escola, desde a creche? Candidata Queca, a senhora tem 1 minuto e meio para responder. Infelizmente, senador, os governos, e é por isso que eu estou aqui, por isso que as mulheres, inclusive, estão mais à frente dos espaços da política, porque os governos compreendem que mulheres, crianças e adolescentes não são sujeitas de direitos, que a gente não tem a nossa determinação e nosso direito à vida e à segurança. Nós não queremos ser mais cuidadosas e terem mais cuidados, mais afazeres, como o senhor afirmou anteriormente. Nós queremos ter o direito a escolher o que nós iremos fazer da nossa vida. Nos conselhos tutelares, infelizmente, quem nos recorre muitas vezes são as mulheres, com as crianças, porque não temos vagas em creches, porque a violência doméstica aumentou absurdamente, porque nós não temos saúde que responda, inclusive, às demandas também dessas famílias que são chefiadas por mulheres. Veja bem, nós estamos falando de fome no Distrito Federal. Quem está na fila dos CRAs são as mulheres. Inclusive, foi uma mulher que morreu na fila do CRAs e, infelizmente, a gente tem que voltar nesse assunto o tempo inteiro. Os investimentos por esse governador não são feitos, não são aplicados, porque não valoriza a população do Distrito Federal. A população, inclusive, que constrói o Distrito Federal. São os trabalhadores e trabalhadoras, as serviços gerais, as enfermeiras, as assistentes sociais, como eu, os conselheiros e conselheiros tutelares, os professores. Somos todas, somos o DF de todas as gentes e que não nos querem à frente dos espaços para falar de políticas públicas, para trazer propostas que defendemos há séculos para que a gente tenha dignidade no Distrito Federal. É por isso que nos querem aqui. E é por isso que não há investimento. Porque imaginem, um povo que é sábio, ele faz a transformação necessária para a gente ter dignidade. Obrigado, candidata. Agora o senhor tem 1 minuto para a réplica. Olha, eu entendo e aprendi, e por isso que estou no governo e sou candidato a governador, que governar é cuidar das pessoas. E você tem que cuidar das pessoas desde o pré-natal. Nós temos que garantir políticas públicas para que as mães grávidas possam realmente ter o acompanhamento, pode ter realmente uma boa alimentação, para que haja um parto, não é? E que a criança nasça saudável. Você tem que ter uma política pública para a criança. Nós temos que garantir para que todas as crianças estejam nas creches, exatamente para que as mães possam também trabalhar, ter realmente a sua renda. Nós temos que ter uma política pública para a juventude. Nós temos jovens, o que os jovens querem? Os jovens querem qualificação, querem esporte, querem música. É isso que os jovens querem. Assim como as mulheres. Nós temos que ter uma política pública também para os adultos, prestigiando de fato as mulheres. Os idosos, a violência contra os idosos, nós temos que garantir política pública para os idosos. Governar é cuidar das pessoas, é o que nós vamos fazer. Obrigado, candidato. Agora a senhora tem também 1 minuto para a tréplica.
Eu sou defensora de direitos humanos e eu defendo políticas públicas para diminuir as desigualdades sociais. E é por isso que no nosso plano de governo nós defendemos, inclusive, creches noturnos, para que as mulheres e os pais que têm horários de trabalho estendido, os seus filhos e filhas fiquem seguros, eles não tenham preocupação. Eu defendo que o CRAS e o CREAS estejam nas regiões administrativas atendendo todas as pessoas, igualmente aquelas que necessitam. Eu defendo que a saúde seja em casa, que os profissionais da saúde tenham dignidade e estrutura no seu trabalho para que possa atender as pessoas na sua casa. Eu defendo o transporte público e passe livre, inclusive, para as mulheres que estão com medida protetiva e também para as crianças com creche, para que elas tenham direito a ir para a creche e que seu pai e sua mãe não tenham que deixar a vaga da creche porque não tem dinheiro para o transporte público. Defendemos tarifa única e tarifa reduzida, inclusive, no transporte público. Eu defendo a cidade das mulheres, para a gente retornar, reafirmar que a cidade digna para as mulheres é a cidade digna para todas as pessoas. E é assim que nós vamos governar, sem paridade, com muito mais de nós. Obrigado, candidata. Este foi o confronto candidato pergunta para candidato. A gente já vai caminhar para as considerações finais, mas antes eu queria lembrar você de casa que todos os dias, quando a gente entra no ar, 15 para meio-dia no SBT, o nosso compromisso é de fazer jornalismo responsável que não perde o otimismo. Basicamente, a informação que a gente leva até você é pautada por mostrar a realidade como ela é, mas sem perder a esperança. Por isso, esse momento é tão importante. Você que está em casa com a sua família, assistindo a esse debate, tem a oportunidade de conhecer melhor os projetos e as propostas das pessoas que pedem o seu voto de confiança para ocuparem o Palácio do Buriti. E este último momento do debate é ainda mais especial, porque esses candidatos e candidatas se dirigem a você que está em casa. Como vocês todos foram muito educados uns com os outros, a gente não teve pedido de direito de resposta e, portanto, a gente pode conceder um pouco a mais de tempo para as coisas. Lembrando que para este último rito, houve um sorteio paralelo feito também com a presença dos assessores das campanhas. E nas considerações finais, quem começa é o candidato Paulo Otávio. Candidato, o senhor tem 2 minutos para as considerações finais. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui disputando o governo da cidade que eu amo. Moro aqui em Brasília há 60 anos. Vim do interior de Minas, no sonho do meu pai, dentista, de montar o primeiro consultório odontológico aqui na cidade. Aqui construí centenas de empresas, aqui gerei muitos empregos, aqui tenho 4 filhos, minha mulher está aqui presente nesse auditório, meu filho também, André Kubitschek, que se lança candidato a deputado federal, também aqui presente. E tenho trabalhado incansavelmente por Brasília. Sempre trabalhei 10, 12 horas por dia, porque gosto de fazer, gosto de trabalhar. Ao pensar e refletir sobre ser candidato ao governo de Brasília, eu quero colocar toda a minha experiência, a experiência que adquiri com o passar do tempo, no governo Roriz, no Senado Federal, como vice do Arruda, todo esse tempo de experiência política. Sinto que hoje a cidade, ela precisa de um bom gestor, precisa de um governo que vá fazer a gestão nas cidades, que possa escolher administradores que morem na cidade, que possa ver no local as questões principais de cada uma das 33 regiões administrativas aqui na cidade. Amo Brasília, dediquei minha vida a essa cidade e quero continuar. Nos próximos 4 anos eu quero governar Brasília. Fazer um governo diferente. Sou contra a reeleição, não quero reeleição. Quero fazer um governo que possa unir. Um governo humano. Brasília precisa de mais humanidade, mais carinho com as pessoas. Por isso mesmo, não quero honra de ser governador, não quero nada a não ser trabalhar. Trabalhar com afinco e dar dignidade às pessoas. Dar uma melhor qualidade de vida a cada um dos brasileiros. Por isso, quero o seu voto. Meu número é 55. Eu sou Paulo Otávio. Obrigado, candidato. Simplesmente um candango. Obrigado. Essas foram as considerações finais do candidato Paulo Otávio, do PSD. Quem agora se dirige diretamente a você, eleitor, é o candidato Leandro Graz, do PV. Candidato, o senhor tem 2 minutos. Quero perguntar para você, que está agora me assistindo, se você viu o Ibanez. Não? A gente também não. Porque ele fugiu. Ele foi embora. Ele não apareceu. E sabe por que ele fugiu e não veio ao debate? Porque ele não te respeita. Ele não te considera. Ele não governa para você, ele governa para os amigos dele. Ele não tem coragem de vir aqui para explicar por que o governo dele é o pior governo da história do DF. O governo da fome, o governo da fila do CRAS,
o governo da fila da cirurgia, o governo que o secretário de saúde foi preso com a cúpula. Mas eu vim aqui para te ver, para falar com você, eu vim aqui para me dirigir e mostrar que eu tenho um projeto. Eu sou Leandro Graz, sou professor, sou candidato a governador do Distrito Federal, o candidato apoiado pelo presidente Lula aqui em Brasília, na Federação Brasil da Esperança. A minha vice-governadora é a professora Olgamir Amância, gestora, decana de extensão da UNB, já foi secretária da Mulher. A nossa senadora é a Rosilene Correia, que também é professora. Nós nos unimos, porque a educação é importante para nós e para a cidade. Mas a saúde também é muito importante, o transporte é fundamental. Como é que você vai trabalhar, como é que você vai andar pela cidade num transporte como esse que vive lotado. Então eu vim aqui para dizer para você que eu tenho um compromisso com você. Eu amo essa cidade, eu nasci aqui. E eu quero fazer o melhor governo que essa cidade já viu. Um governo humano, um governo que tenha sentimento pelas pessoas. Isso começa pelo exemplo do governador, que na hora da crise, ao invés de viajar, vai para dentro dos hospitais. Que na hora que a população está com fome, ao invés de fazer festa de aniversário, leilão de gado, ele vai lá para atender o povo que está precisando. Trabalha muito, não é preguiçoso. Eu quero ser o governador mais trabalhador e mais sensível, que vai se dedicar a você, que paga seus impostos. É por isso que eu estou aqui e é por isso que eu vou a todos os debates, para mostrar que nós temos um projeto de recuperação do Distrito Federal. E não se esqueça, para tirar o Ibanez, vote 43. Obrigado, candidato. Essas foram as considerações finais de Leandro Graz, do PV. Quem agora se dirige a você, eleitor, é o candidato Coronel Moreno, do PTB. Candidato, o senhor tem 2 minutos. Eu me dirijo a você, eleitor do Distrito Federal. Sou Coronel Moreno, coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel da Ativa. Tenho 30 anos de serviço. E segurança da Polícia Militar, nós passamos 24 horas nas ruas, 7 dias por semana. E conhecemos a fundo o sofrimento da população. Não é de hoje que nós vemos a saúde precária, pessoas esperando meses, anos na fila para fazer uma cirurgia. Não é de hoje que nós vemos a educação não ser valorizada. Não é de agora que nós vemos as pessoas irem 4, 5 horas da manhã para uma parada de ônibus, para ir para o seu trabalho, ônibus lotado, um trânsito deficiente, um transporte público deficiente, ônibus quebra no caminho. Não é de hoje que nós vemos as invasões de terra, a grilagem de terra acontecerem, invasões de área pública, e nada é feito. Nada foi feito. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e as coisas continuam as mesmas. Não é de agora que a escada rolante da rodoviária está quebrada. Eu sempre percebemos isso. E você, eleitor, percebe isso. Então eu venho com a proposta da nova política, uma proposta da nova era na política, com respeito ao cidadão. O Estado serve ao cidadão. Primeiro Deus, acima de todas as coisas. A nossa família em primeiro lugar, que é a base da sociedade. E a soberania, com a liberdade, que é o maior bem da nossa nação. Obrigado, candidato. O tempo se esgotou. Essas foram as considerações finais do candidato Coronel Moreno, do PTB. Quem se dirige agora, você que nos acompanha em casa pelo SBT e também pela Nova Brasil FM, é a candidata Queca Bagno, do PSOL. Candidata, a senhora tem 2 minutos. Muitas vezes, quando eu estou andando pelas ruas, as pessoas me param e falam que eu tenho muita coragem de estar aqui. E eu respondo dizendo que essa coragem é uma coragem de multidões. Porque sempre nos disseram que a gente não poderia estar aqui. A gente nunca nos viu nestes espaços como os de hoje. Mas aqui nós estamos. A mesma coragem que me trouxe aqui é a mesma coragem que trouxe novamente o presidente Lula, a qual nós queremos eleger no primeiro turno no dia 2 de outubro. E é com essa mesma coragem que eu convido a vocês a trazer o seu voto. O voto útil é votar em quem você acredita. É votar em quem te apresenta e te representa nas políticas públicas. A gente está cansada. A gente está cansada de política e de governança morna, como tem sido os debates. A gente quer mais, a gente quer ter alegria, a gente quer ter esperança, a gente quer ter vontade de viver, a gente quer ter ânimo para sair de casa e ter prazer nos nossos trabalhos, de trabalhar com aquilo que a gente gosta, de saber que nossos filhos e filhas estarão nas creches, nas escolas, terão cultura, esporte e lazer. Nós queremos também
alegrar com a cultura, que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura tenham dignidade, sejam emancipadas. Nós queremos ter uma integralidade entre as cidades do Distrito Federal. Que Planaltina conheça Ceilândia, que Fercal conheça o Guará e que todas as cidades sejam múltiplas nas suas vivências. Isso é possível, mas só é possível se a gente tiver um governo popular. Aquele governo que você poderá ter acesso, que você poderá participar com orçamento participativo, com os conselhos participativos. E isso é possível. Isso é possível. Tiraram a nossa credibilidade, tiraram a nossa esperança, mas não podem tirar o nosso direito de sonhar. Não podem tirar o nosso direito de viver. A gente está cansada de tanto sofrimento. A gente está vivendo aí num processo, em um período longo de lutos. Lutos que esses governos impuseram a nós e que nós estamos aqui com as nossas potencialidades para dizer que não. Não, vocês não vão vencer. Vocês não vão vencer porque os nossos sonhos, eles não envelhecem. Os nossos sonhos, eles são juntos. E sonho que se sonha junto vira realidade. Vote Queca Bagno, 50. Obrigado, candidata. Essas foram as considerações finais da candidata Queca Bagno do PSOL. Agora quem se dirige a você que nos acompanha em casa é a candidata Leila do Vôlei do PDT. A senhora tem 2 minutos também, candidata. Obrigada. Eu gostaria de falar com todos vocês que estão acompanhando esse debate aqui pelo SBT. E, na verdade, eu não somente amo Brasília, eu sou grata a Brasília. Porque meus pais vieram aqui, logo depois do início da construção dessa cidade, 2 cearenses vieram num pau de arara, essa é real, né, lá do sertão do Ceará, embalados pelo sonho de JK, chegaram nessa cidade. Eu nasci aqui no início dos anos 70, e na escola pública, graças a Deus da escola pública, ali um professor de educação física identificou naquela menina de rua, aquela menina de Taguatinga, um potencial para o esporte. E graças a Deus, a minha história é linda, porque através do meu esforço, minha dedicação, eu disputei sim 3 Olimpíadas, representei o meu país, mas eu fiz mais do que isso. Eu fui gestora de projetos sociais, eu estive secretária de esporte num governo com sérias restrições orçamentárias, mas não deixei de cumprir o meu papel e hoje estou a primeira senadora, mulher eleita, nascida nessa cidade e quero ser a primeira governadora que vai governar para os brasilienses, para todos os brasilienses, porque não tem negócios, porque não tem interesses. O que tem aqui é a única vontade de servir e de agradecer de uma forma legítima, genuína, a tudo que Brasília fez, não só por mim, mas pela minha família, pelos meus pais. E é com essa gana, com essa vontade, que eu quero o seu voto. Eu quero o seu voto no dia 2, eu quero o seu voto, vote 12. Leila do Vôlei, a senadora que tem cumprido o seu papel, que tem representado com dignidade o Distrito Federal, mas que, acima de tudo, que é uma oportunidade de mostrar a Brasília que vai se ter nessa cidade, depois de muitos anos sendo vampirizada, sendo sugada, um governo que realmente priorize as pessoas em primeiro lugar. Obrigado, candidata. Essas foram as considerações de Leila do Vôlei do PDT. E para encerrar o nosso debate, agora o candidato Isalci do PSDB também tem 2 minutos, candidato, para se dirigir às pessoas que nos acompanham pelo SBT e pela rádio. Bem, eu quero parabenizar a SBT, Nova Brasil, por essa oportunidade de estar passando aqui para a população, de um modo geral. Quem é que está verdadeiramente preparado para governar essa cidade? Governar é cuidar das pessoas, principalmente aquelas que mais precisam. Eu cheguei em Brasília em 70, trabalhei em banca de revista, trabalhei num banco, trabalhei numa escola, estudei com bolsa de estudo, fui o primeiro da família a fazer um curso superior, fui juiz do Tribunal do Trabalho, a 2ª instância, professor de aula a vida toda e criei vários projetos antes de entrar na política. O Cheque Educação beneficiou mais de 100 mil pessoas e que foi a inspiração do ProUni. Depois entrei na política, fui deputado distrital, federal e agora senador. Para quê? Não por carreira, mas me preparando, mudando a legislação para você executar, para você resgatar Brasília como a capital da esperança, a capital das oportunidades. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a essa cidade. E desde 2011... que a gente vem trabalhando um planejamento estratégico para Brasília, um plano de metas, para você realmente dar uma educação integral para todos, né, para as crianças na creche, uma educação integral que tenha banda larga, que tenha laboratório de ciência, que tenha esporte, que tenha cultura, dar uma saúde digna, humanizada, para que as pessoas sejam atendidas. Nós estamos no século XXI, vamos botar um governo digital, para as pessoas poderem aproveitar seu tempo com as famílias. Então a gente vai fazer um governo transparente, nós temos
Nós podemos ser um modelo, já éramos para ser um modelo para o Brasil em termos de gestão pública. Agora, vocês aqui têm várias opções. O Distrito Federal só tem uma, a que você fizer. Por isso, eu peço o seu voto. Eu quero governar Brasília, principalmente para aqueles que mais precisam. Para esses jovens que estão desempregados, desiludidos, nós vamos resgatar Brasília como a capital da esperança. Por isso, eu peço seu voto, 45, governador. Obrigado, candidato. Este foi o debate promovido pelo SBT em parceria com a Nova Brasil FM com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você que está em casa. Todo sábado, quando dá meio-dia, eu bato na sua porta e peço licença para almoçar com a sua família. E para nós, para a nossa emissora, é uma honra saber que vocês também nos receberam na noite de sábado para o jantar. Obrigado aos candidatos e candidatas aqui presentes. Faltam apenas 14 dias para as eleições e este foi mais um momento, uma oportunidade para você que está em casa analisar projetos e propostas e fazer uma escolha consciente nas eleições deste ano. Lembrete, próximo dia 24, o SBT realiza o debate nacional com os candidatos à presidência da República, isso sábado que vem. Nós nos veremos na segunda, 15 para meio-dia, no SBT Brasília, primeira edição, com jornalismo responsável que não perde o otimismo. Boa noite para você e até segunda. Olá, boa noite para você que acompanhou o nosso debate. Obrigada pela companhia aqui no SBT Brasília. Com certeza, há poucos dias das eleições, deu aí para esclarecer dúvidas e com certeza definir melhor o voto. Eu vou conversar agora com o jornalista Diego Amorim. Ele é o diretor executivo da Nova Brasil FM. Neste debate, para a gente entender aí o contexto jornalístico de quem acompanhou como você, só que aqui nos bastidores, interagindo com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Boa noite, como é que ficou a sua expectativa e qual a importância de um evento como este? Aí 15 dias, né? 2 de outubro está chegando. Boa noite, fala pra gente, Diego. Boa noite, Vanessa. Boa noite aos espectadores. Primeiro, agradecer em nome da Nova Brasil FM, do Grupo Tati de Comunicação, essa parceria com o SBT Brasília. Segundo, dizer que muitas vezes o eleitor fica mal acostumado, achando que um bom debate é um debate obrigatoriamente com atrito entre os candidatos, com briga entre os candidatos, com um fazendo acusações contra o outro. Hoje a gente viu aqui, não foi um debate morno, não. Não é porque não tem briga que não é um bom debate. Nós vimos aqui um debate com proposição de ideias, uma oportunidade para que esses 6 candidatos que vieram apresentarem as suas propostas e a gente acompanhou tudo aqui de pertinho e eu espero muito que você que nos acompanhou até aqui, pelo SBT Brasília, pela Nova Brasil FM, que isso tenha te ajudado a fazer a sua escolha nessa eleição no dia 2 de outubro, Vanessa. Você acha que deu aí para esclarecer bastante, né, Diego? Quem estava em dúvida vai sair melhor aí? Muita gente fala assim que debate é pouco tempo, não dá para pegar muita coisa, mas é no debate que a gente vê muitas vezes a postura do candidato, ele tem que responder às vezes de improviso, que foi o caso das perguntas que eu e minhas colegas jornalistas fizemos. Então, dá para sentir sim, é pouco tempo, mas ali dá para você ver a postura, qual que é a forma de reagir do candidato, isso com certeza conta muito. Muito obrigada pela participação e parceria, por falar nos seus colegas jornalistas. Olha só quem está aqui comigo, Viviane Costa, nossa apresentadora no SBT Brasília, segunda edição, que também interagiu. Eleitor, como é que está a visão da Vivi agora depois desse debate? Vivi, dá para dar um apanhado aí? Com certeza, muitas propostas, deu para convencer aí, deu para tirar dúvidas. Boa noite. Boa noite, olha, boa noite para vocês. Eu acho que esse é um momento em que a gente pode realmente saber de fato quais são as propostas que esses candidatos vão trazer para a gente para poder governar durante 4 anos. Quer dizer, a gente traz aqui tanto para a TV quanto para a rádio uma proximidade maior com quem está acompanhando, conseguir entender quais são essas propostas. Eles falaram muito sobre questões que a gente no dia a dia precisa realmente de mudanças e de novas possibilidades. Então, eles falaram aqui muito sobre essa questão da mobilidade, metrô,
né, quais são as propostas para poder ampliar esse metrô, que são propostas que a gente sempre está escutando, e agora a gente precisa realmente saber como é que vão colocar em prática, né? A questão da saúde, que as pessoas não conseguem mais, né, enfrentar tantas filas, ficar à espera ali de cirurgias, falta de remédios, de medicamentos. Que a gente mostra todo dia no jornal isso, né, Vivi? Sempre pedindo um posicionamento, temas relevantes e dentro do nosso contexto diário jornalístico, né? Exatamente, inclusive com relação à educação, que a gente mostra ali, né, a violência nas escolas. E ali a gente teve também, de alguns candidatos, essa questão de continuar com um sistema que seja compartilhado com os militares, outros que já são contrários. Então, acho que a possibilidade do eleitor agora ter um pouquinho mais de clareza sobre em quem ele pode votar. Quer dizer, espero que a gente tenha ajudado, então, quem está aí assistindo e acompanhando com a gente, para poder votar daqui 2 semanas num candidato que vai fazer algo melhor para a nossa cidade. Obrigada, Vivi. E olha, Sônia Guerreiro também participou, nossa repórter no SBT Brasil. Ela cuida ali de todo o contexto nacional. Sônia, eu observei muito ali que você trouxe para os candidatos, os 6 candidatos, situações que o Distrito Federal viveu recentemente. Morte no CRAS, toda essa dificuldade com relação à assistência social. Você acha que o eleitor de casa, que quer uma resposta para isso e uma melhora, uma mudança, ficou convencido aí com as propostas dos 6 candidatos? Eu acredito que, sem dúvida, o debate trouxe muitas ideias, muitas propostas. Eu acho que esse era o objetivo e acredito que a gente conseguiu, de fato, trazer esse objetivo. Porque as pessoas sabem quem são os candidatos, mas não sabem, de fato, quais são essas propostas. Como é que esses candidatos ali se posicionam diante de situações que, claro, afligem a população do DF. Não é de hoje, né? Não é de ontem, mas sim há meses, há anos que afligem a população. Então, essa questão do CRAS, dos Centros de Referência à Assistência Social, são questões que afligem a população, a gente tem mostrado isso, e os candidatos deram ali, né, algumas respostas para isso, e a gente espera que, claro, as pessoas que tiverem alguma dúvida também, porque o debate, ele é um primeiro momento, então, que as pessoas podem conhecer um pouco mais das propostas e depois pesquisar mais, de repente, se ela se sentiu uma afinidade com tem ali uma proposta interessante, ela pode ir atrás, então o papel é esse, né? Nas próximas semanas, ir atrás de quem se sentiu ali, teve uma afinidade. Obrigada, Sônia. Eu vou chamar o Felipe Malta, a gente está pertinho de encerrar a nossa participação aqui, e foi ele que conduziu esse debate. Felipe, aí, encerrado, contexto concluído, eleitor informado, objetivo cumprido? Boa noite. Com certeza, Vivi. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você em casa da alegria que a gente sente, saber que além de nos acompanhar na hora do almoço de segunda a sexta, além de nos acompanhar ao sábado meio-dia, aos sábados você também nos recebeu para esse debate em que o SBT se junta à Nova Brasil FM para proporcionar a você, eleitor, mais uma oportunidade de fazer um voto consciente. Vanessa, eu acho que o eleitor do Distrito Federal é consciente, é um eleitor que não joga o voto fora, faltam só 2 semanas para as eleições, então eu vi esse debate hoje com um viés de confirmação. O eleitor, a eleitora, eles já têm em mente talvez em quem vão votar. Conhecem os candidatos porque nós temos uma população inteligente, mas hoje foi uma oportunidade de ratificar ou não aquela decisão que o eleitor já tinha em mente. Bom, gostei do meu candidato, é nele que eu vou votar. Não gostei muito, acho que preciso repensar meu voto. Então, FAO é a reta final, né? 14 dias para as eleições, a gente tem uma eleição muito importante aqui no Distrito Federal, que é um Distrito Federal e não um Estado, então é uma área muito única do nosso país, que tem legislação própria, diferente de outros estados, um orçamento próprio, questões muito nossas. Então, o eleitor fazer uma decisão consciente é algo que repercute pelos próximos 4 anos. Eu agradeço muito, nosso objetivo foi cumprido. Eu quero saber de você que ficou aqui nos bastidores, o que você achou do debate, Vanessa? Olha, Felipe, eu sendo entrevistada, um debate muito importante justamente para pegar aquele eleitor que está indeciso, aquele eleitor que ainda não tem muita confiança com relação às propostas, aquele eleitor que talvez nem quer sair de casa para votar, está pensando até em justificar porque não vê uma proposta que cabe na vida dele. Então foi muito esclarecedor, foi uma oportunidade de diálogo, né? Todos ali trazendo discussões que são fundamentais, notícias que a gente dá todos os dias na nossa programação foram abordadas aqui, então muito importante, quem pôde acompanhar com certeza tirou muita coisa relevante de tudo isso e vai conseguir seguir acompanhando, porque nós vamos continuar noticiando, né, como você disse, pouquinho
tempo aí, pouquíssimos dias para as eleições aqui no Distrito Federal e a gente vai continuar trazendo essas atualizações, mas com certeza um momento como esse é fundamental para a decisão, para a conclusão e até mesmo para a reflexão, principalmente para aquele eleitor que está indeciso. Sim. Eu sinto que esse é exatamente o ponto conclusivo aqui e você brilhou como sempre. Obrigado, Vanessa, muito obrigado, você é uma colega excelente. Eu quero terminar esses segundinhos aqui, lembrando a você em casa, segunda a sexta, 15 para meio-dia, a gente está no ar com jornalismo responsável que não perde otimismo e sempre sábado ao meio-dia no ar por um mundo melhor. Muito obrigado a você de casa pela confiança, sobretudo, e a gente volta a se ver segunda-feira. Combinado. Muito obrigada a você que acompanhou a gente. Eu vou encerrando a nossa participação aí com esse debate tão importante, parceria aí do SBT Brasília com a Nova Brasil FM. A gente encerra a participação aqui com certeza com essa conclusão de que você vai refletir melhor aí sobre o seu voto no dia 2 de outubro. E a gente segue durante a semana com a nossa programação normal.